Sejam todos muito bem-vindos ao evento O que Esperar do Mundo CAD em 2026. A gente está aqui num time selecionado, né? Depois a gente vai fazer as devidas apresentações das pessoas que vão estar participando, mesmo porque em alguns momentos a gente vai ter uma rodada de participantes aqui dentro dessa mesa, tá? Mas a gente queria aproveitar esse primeiro momento e trazer uma pessoa que é bastante relevante, bastante importante aqui para o nosso sistema dentro da SKA e para esse negócio como um todo, que é o universo da SolidWorks, que é o Jefferson Oliveira, nosso querido conhecido como Jô, né? Então, muita gente às vezes nem sabe o que é Jefferson, né, Jô? Já é Jô há tanto tempo que nem eu lembro mais sobre Jefferson. É mais um Jô. E parte desse evento, num passado ali, né, Jô, a gente queria trazer porque ele sempre foi o evento de lançamento de SolidWorks. 2020 nada, 2020 pouco, né? Mas a gente acabou começando a mudar essa nomenclatura, né? Sobre o que esperar do mundo CAD no ano respectivo. Isso veio muito de uma iniciativa tua também, né? E eu queria que você falasse brevemente, acho que das boas-vindas para o pessoal na tua voz, e falar qual que é essa questão da sua expectativa e visão do evento e de um ano de uma forma geral, porque a gente sabe que é um time grande que a gente tem na SKA, é um monte de novidade, elas vão além do universo SolidWorks, elas vão para do software CAD SolidWorks, né? Elas expandem para o mundo SolidWorks, então é um nome efetivo, né? E veio muito da tua ideia. Eu queria que você desse uma introdução para a gente e, como eu falei, boas-vindas para o pessoal que está acompanhando a gente. Tá bom, legal. Primeiro, queria agradecer o convite por estar aqui com vocês hoje. Segundo, queria agradecer a todo mundo que vai prestigiar, né, o que a gente vai trazer hoje. Quero que todos tenham uma boa experiência, que a gente consiga levar um pouco do que a gente acredita e também um pouco do que a gente vem trabalhando ao longo dos anos dentro desse universo chamado SolidWorks, né? Da SO, enfim, tudo que envolve. O formato do evento ele foi mudando, sim, ao longo do tempo. E a gente também a gente buscou ter essas mudanças muito por conta do que a gente viu em termos de mudança dentro das engenharias também. Então, se a gente hoje falar, né, do que há de novo, a gente passa, sim, claro, pelo SolidWorks, mas a gente sabe, e isso já é sabido por todos, né, que também nos acompanham aqui, que hoje não é só mais SolidWorks. Há muito tempo não é mais só o SolidWorks. Então, com todo o portfólio, complemento, né, de todo o portfólio com soluções que envolvem outras disciplinas também, a gente acabou tendo que repensar um pouco esse formato, né, lá atrás, trazendo outros tipos de iniciativas, trazendo outros tipos de produto. Cada vez mais a gente visita as engenharias e a gente vê que as engenharias estão trabalhando com produtos relacionados a marketing, estão trabalhando com cadastros de produto, existe uma preocupação com relação à matéria-prima, a como isso tudo vai se conectar com um RP, né? Então, eu entendo que não tem mais como a gente falar de um produto ou de algo muito isolado, entendendo que a nossa entrega não é isolada hoje mais e a gente e a gente busca sempre olhar para toda a trilha do cliente e fazer com que essa trilha faça sentido para ele. Então, acho que esse formato, a nossa ideia do evento, ela vem se moldando muito para que também vem se moldando muito para o que a gente vê na engenharia, né? O que a gente vê como os desafios de todos vocês que nos assistem agora. Perfeito. E somando a isso, né? Igual você falou, soma-se soluções ao portfólio, somam-se pessoas. Até por isso a gente também tem um evento ali com meio multidisciplinar. No passado a gente tinha, às vezes, uma pessoa, duas, tentando apresentar um evento como um todo. É plausível? Até mas a gente sabe que a entrega ela pode acabar ficando meio capenga, porque é legal você ter as pessoas com competências e especificidades, né? Muito tempo atrás a gente era cobrado em ser um técnico com N certificações, né? Especialistas de quase tudo. Hoje a gente tem no time quantas pessoas, Jô? Dentro só do time técnico? Hoje dentro do time técnico a gente está com mais de 120 pessoas,
contemplando as áreas, né, que envolve a vertente de Dassault, a vertente de 3 Experience, desculpa, assim como a vertente de SolidWorks. Mais os times que a gente chama de times de apoio, né, que é um time de desenvolvimento onde a gente trabalha no desenvolvimento de algumas aplicações para atender possíveis lacunas, gaps que hoje as soluções possuem. Como eu disse, né, a gente cada vez mais vê dentro da engenharia uma quantidade de disciplina adicional ao que era antes só desenhar, né, desenvolver. E então a gente também tem trabalhado dentro desse contexto para conectar as coisas e fazer com que as soluções elas se complementem baseado na expectativa do nosso cliente, vamos falar assim. Perfeito. Como eu falei, a ideia é trazer o Jefferson ali, né, que é o gerente do negócio como um todo, para trazer essa primeira mensagem, que acho que é importante, não é querer fazer uma propaganda da SK, mas a gente tem que fazer também sobre o que a gente é, o tamanho que a gente tem. Isso a gente não passou sobre a perspectiva, as características de unidades que a gente tem, que hoje acho que são 15 unidades 15. Que a gente tem espalhados, 700 pessoas dentro de todo um time, que você falou, isso é só o pessoal técnico. Sim. Tem mais time comercial, tem outros as negócios. Áreas de apoio, né? Customer Success, CX, que é Customer Experience, tudo isso olhando para o cenário de cuidado, né? Esse cenário de condução do cliente para que ele tenha uma experiência diferente conosco. E dentro desse ponto, justamente, é falar que a gente faz o máximo possível para que os clientes eles não sejam só números, mas quando o cliente ele entra escolhe como parceria, né, uma empresa como a SK, a ideia é que a gente seja procedural na questão de atendimentos, né? Porque quando você é uma empresa que às vezes tem que confiar numa solução, numa parceira que às vezes é muito pequena, isso não é a gente se colocar num aspecto de superioridade de forma alguma, né? Mas é um aspecto de organização estrutural de empresa, né? Então, quando você precisa de um suporte, é legal ter um time de suporte. Você precisa de uma atividade de treinamento, tem um time de treinamento. E a mesma coisa para qualquer outra aplicação, né? A gente veio de uma escalada de canal de revenda, onde às vezes o mesmo técnico ele tinha que fazer várias coisas. Aqui agora a gente tem um ecossistema maior, mais saudável, que realmente é o que uma empresa vai procurar. Ela não quer que tenha um WhatsApp que ela liga para a pessoa e dá uma resposta, mas quando essa pessoa tem uma dor de barriga, ela não vai dar. Tem um sistema, tem pessoas, obviamente tem processos para otimizar isso também, mas esse ecossistema acaba sendo positivo. E como eu falei, né, Joy, era trazer você para trazer um pouquinho dessa luz, falar desse ecossistema que a gente tenta suportar e trazer um pouquinho de informação. Vamos lá, né, Nicolas? A gente já está há bastante tempo nesse negócio, né? Então, há mais de 18 anos aí, a gente veio acompanhando o crescimento de alguns clientes e também o nosso crescimento, né? A evolução do produto, trabalhar com SolidWorks 2005 é muito diferente do que a gente tem hoje. Você está segurando o modelinho do spoiler aí que a gente não falou ainda, né? Sim, eu sei que celebração. Eu sei que vocês vão falar um pouco mais sobre isso. Mas, sim, a gente tentar buscar sempre um atendimento, uma experiência personalizada, esse é o grande desafio que eu conto com o apoio de todos vocês, na verdade, né? Quando a gente olha para um cliente, a gente tenta entregar uma experiência que para ele passa a ser única, mesmo com todos os desafios. Hoje são mais de 2.500 clientes que usam o SolidWorks no seu dia a dia e isso se torna muito desafiador. Estabelecer rotinas, processos e por aí vai. E eu acho que, só para mim concluir a minha fala e deixar vocês, né, à vontade para o evento e poder trazer e compartilhar tudo que a gente preparou, né, com muito carinho e cuidado, a gente vive, de novo, um novo processo de transformação que está muito conectado à IA, muito conectado a ganhos de produtividade, que acho que não só eu, como todo mundo hoje é bastante cobrado. Então, eu entendo que dentro do contexto de desafios que a gente tem para esse ano, eu tenho certeza que vocês vão contemplar e muito bem isso aqui dentro desse evento, IA passa a ser o nosso talvez principal desafio ao longo desse ano, ao longo dos próximos anos, como trazer essas tecnologias, como trazer isso para dentro do cenário dos nossos clientes, para que eles se sintam apoiados, né, dentro do teu dia a dia. E de novo, né, quero que
que vocês aproveitem ao máximo, explorem bastante todas essas tecnologias e tudo que a gente tem de melhor agora, né, para as próximas, para essa versão, porque a gente tem de novo agora, entendendo que, acho que vocês também vão falar isso, né, agora as novidades elas são segmentadas também, então sim, vamos falar. Tem muita coisa que mudou ao longo da história, mas de novo, quero agradecer, né, de novo, quero deixar o meu agradecimento também a todo mundo que está online e todo mundo que vai poder, né, aproveitar desse conteúdo e mais uma vez obrigado pela confiança e pela parceria de sempre. Certinho. Obrigadão, Jô. Valeu. Obrigado. Pessoal, passada a mensagem do Jô, né? A gente aproveitou também esse momento. Ele deu um spoiler, a gente comentou sobre o nosso pequeno cubo ali, Sim. que foi uma das lembranças. A gente também aproveitou, se ninguém reparou, né? Uma mudança de outfit, né? De uniforme. Né? Ó, então, pessoal, só mostrem aí, ó. A gente não pode Aqui, levantar ó. muito para não sair dos enquadramentos, né? Ó, 30 years. né? Mas, ó, 30 anos do SolidWorks, né? Então, foi um momento de celebração, foi um evento de... Um marco histórico, né? Um marco histórico, obviamente, né? Não vai ter 30 anos de novo. Isso foi a temática até dos eventos do 3D Experience World que a gente participou lá em Houston, né? Então, ali tem algumas das fotos e imagens que a gente... alguns vídeos, né? E fotos do evento que a gente esteve. E teve uma coisa que foi bem legal. Eles tinham esse quadro ali na parte superior direita, né, onde tinha lá os 30 anos de evolução da ferramenta. E a gente tinha um adesivinho que a gente podia colocar o nosso nome e marcar ali em que ano que a gente começou. E cada um tinha, obviamente, uma experiência. Então é legal porque a gente via pessoas que começaram a trabalhar com SolidWorks desde a versão 95, né? E gente que estava lá no evento que começou na versão 2022. E tinha a galera, né? Os veiacos, que nem eu ali, que já estava há um tempinho. E o Jefferson, ele falou exatamente a primeira versão que eu fucei o SolidWorks. Foi na versão 2005. Então, já são 20 anos brincando com isso. E daí eu queria perguntar para vocês também, né? E daí, aproveitar esse momento também para introduzir as pessoas que vão estar aqui com a gente na maior parte desse tempo. E, né, desejar melhoras para Ana, porque a gente fez toda a divulgação baseado que ela ia estar aqui com a gente, né? Mas, infelizmente, ela não passou bem e a gente teve essa troca. Essa baixa, né? Por questão de saúde. Mas daí a gente trouxe o Carlos, que está aqui do meu lado, né? Que é um dos técnicos também de 3D Experience, assim como a Ana. Eles trabalham basicamente mesmo time, do lado, mesmo time. time. Aqui, Do lado do outro, praticamente. Aqui na unidade Americana. Também temos João Malvese, né? Tá ali com a gente. Isso. Segundo ano, né? Aqui fazendo o evento de Segundo novidades. ano passado já participei, agora ano de novo. E o Matheus Salomão, que já tem uma jornada um pouquinho mais longa aí, né? E daí eu queria perguntar pra vocês, gente, qual a primeira versão do SolidWorks que vocês trabalharam? Não, eu tô um pouco mais perto da versão atual. Minha primeira versão foi a 2018. Então, tô um pouquinho mais próximo ali. E aí, Eu Salomão? comecei com a 2014. 14, Olha, Mas eu tive uma lá, experiência ainda com a 2013, porque ainda estava no período de transição, então tinha muita gente ainda com a SP5 de 2013, aí evoluímos ali para 2014. É né? isso aí. Isso é, Carlão. Eu comecei com o SolidWorks 2021. Aí, Quando ó. eu comecei Olha lá. na área ali da engenharia. Aí, ó, uma criança. Aí eu tive o primeiro contato, não foi nem usando. No primeiro ano que eu entrei na faculdade, um colega que era cliente da SKA, inclusive, trabalhava já com SolidWorks. Daí foi quando ele me mostrou a versão 2005 da ferramenta. Daí Windows XP? Era o Windows XP. Daí, cara, foi... Inclusive, falando isso, qual que é a versão que o Jô tá... 95. Sim, ali, ó, um dos vídeos que tá passando ali em loop, né, é o Jefferson, né, que vocês já conheceram. A gente teve um desafio para ganhar esse bloquinho aí e mais alguns outros brindes. A gente tinha que modelar uma peça e tinha que dar certo o volume, né, as características dela. E tinha que modelar a peça em 10 minutos. É uma peça que se você me der um SolidWorks 2025, 2026, eu vou fazer em 40 segundos. E a gente tinha 10 minutos para modelar. E a gente demorou 10 minutos. 10, exato, 10. cravado. Eu não me considero uma pessoa ruim de SolidWorks, mas, cara, 10 minutos modelando, porque a interface era outra, os comandos não eram iguais. Então, é legal ver que no Windows 95, no SolidWorks 95, e quando você olha o que é a ferramenta hoje, 2026, né, 2025 para 2026, cara, que evolução de ferramenta. Então, a brincadeira é justamente ter esse momento, né, celebração. A gente não vai ficar com aqui
com essa com Pro momento, camisa o é tempo pro todo. momento. É pro momento, mas é um momento de celebração, né? Parte também dessa história, ela tá disposta aqui dentro da nossa sala de reunião, que é os troféus, né? Alguns deles que a gente trouxe ali no ano passado. Tem alguns até de alguns anos anteriores, mas eu não vou lembrar a quantidade. Mas teve um ano, acho que nos últimos 2 anos, a gente trouxe quase 50 prêmios. Então, Sim. assim, é bastante coisa. Mais uma vez, reforça o tamanho e a força da SK dentro desse universo SolidWorks aqui no Brasil. Certo, gente? Certíssimo. Então, parabéns, feliz aniversário pro SolidWorks, né? 30 anos, número redondo. De repente, 30. De repente, 30. Chegou a idade do sucesso. É isso aí. E vamos para os pontos que interessam, que realmente é a gente começar a falar de como vai ser o nosso evento desse momento aqui em diante. Gente, e aproveitando que passado esses primeiros momentos, né, a gente quer gastar um tempinho aqui explicando como que vai ser a dinâmica do evento, tá? Então, obviamente, a gente, até o João comentou, né, a gente mudou o nome, não é um evento só de novidades, SolidWorks 2026, Sim. mas obviamente terão as novidades. Então a gente vai falar sobre novidades do SolidWorks 2026, ou novidades 2026 no geral. Mas uma coisa que é mais recorrente nos últimos anos, e a gente tem visto bastante, é que agora dentro dos Service Packs ou das FDs, né, dentro da plataforma, existem entregas, né, o que a gente simbolizou aqui por pacotes de entrega, que não são só correções. Não é só o Service Pack como... Ou um Fix Pack, um Fix Delivery. Exato, né? Ele entrega produto, ele entrega a solução. Então, tem algumas novidades desses pacotes, que não é obrigatoriamente na 2026. Elas estão no 2025, por exemplo, SolidWorks, no Service Pack 4, por exemplo. Isso, ou vieram no 2. ao decorrer do ano ali. Perfeito. E também tem novidades relacionadas à 3D Experience, né? Inclusive, é um ponto. Muitas das coisas de 3D Experience que vocês vão ver aqui, não se esqueçam. Clientes novos têm direito durante a vigência do contrato, né, o acesso à plataforma 3D Experience. Então, é uma coisa que a gente sempre vem frisando. Contem com a SK para fazer ativação das suas plataformas 3D Experience para que vocês possam usufruir dos benefícios que a gente vai apresentar aqui também dentro dessas novidades. E o ponto que a gente vai acabar investindo um pouco mais de tempo, estender aqui num discurso pertinente, são as novidades que envolvem inteligência artificial, né, que com certeza vão aparecer, tem que aparecer porque é o que está em voga. Então, dentro das novidades que a gente vai estar apresentando, vocês vão ver alguns marcadores, que são esses símbolos, mais ou menos da forma como vocês estão vendo ali. Então, vão ter novidades que nessa organização vão representar, que é uma novidade 2026, que envolve uma solução da plataforma 3D Experience e que também soma inteligência artificial. Então, é legal porque, independentemente do momento em que vocês estejam dentro do evento, vocês vão conseguir identificar através desse kanbanzinho visual ali, né? Isso. Essa representação do que a novidade engloba. Exato, Exatamente. perfeitamente. E como a gente puxou esse ponto sobre inteligência artificial, uma coisa que a gente vai querer investir um tempo aqui justamente é falar um pouco sobre o que foi o posicionamento da Dassault sobre 3D Experience, sobre inteligência artificial, até porque os dois são meio indivisíveis, né? E quem trouxe parte dessa mensagem, a gente teve aqui no Brasil recentemente o Marco Martel, ele visitou, ele estava sentado aqui na mesma cadeira que a gente está, eles visitaram a gente, a mesma coisa o Sushi, né, que é vice-presidente da parte de inovação, tecnologia e estratégia ali da Dassault, e eles trouxeram exatamente essa mensagem, que é primeiro, como é um processo de evolução, organização da IA, e depois também uma parte de categorização, né? Então, nessa parte de estrutura, a gente gostou de criar alguns paralelos. O primeiro deles é o seguinte: as inteligências artificiais começaram lá com aquilo que a gente chamava de machine learning. E a gente, obviamente, pode pensar em machine learning para somar uma série de informações de um monte de dados, de um monte de aplicações distintas. Mas a gente quis deixar uma coisa bem ilustrativa, então a gente trouxe isso aqui, ó. Imagina que eu vou usar uma machine learning, né, para identificar, por exemplo, diferenças de animais. Então, ó, ele sabe o que é um cachorro e o que não é, baseado em uma série de informações que a gente vai construir junto com essa inteligência artificial. A gente pode evoluir isso para aquilo que é o Deep Learning, onde o Deep Learning a gente vai falar, não quero só que você identifique, por exemplo, o que é um cachorro, mas eu quero que você consiga me categorizar ou distinguir raças diferentes de cachorro. Então, de novo,
o assunto aqui é sobre dados, né? Não é obrigatoriamente sobre animais. Uhum. Mas eu estou dando mais um passo numa compreensão mais profunda da análise dos meus dados. E a gente chega naquilo que a gente tem hoje, que são as IA generativas. Quando a gente fala de IA generativa, ele vai pegar toda aquela base de informações de animais e eu posso chegar e solicitar e falar, ó, ferramenta de inteligência artificial, cria um animal novo para mim. E ele vai jogar esse tipo de informação. E essa imagem, ela me deixa triste e me deixa feliz. Ela me deixa feliz porque ela não colocou, por exemplo, uma antena parabólica em cima da cabeça de um bicho, né? Significa o quê? Que ela entendeu o que é uma estrutura, o que é um animal, né? Ele não inventou coisa. Mas, ao mesmo tempo, ele criou alguma variação. Eu pedi um animal novo, então ele juntou informações. Mas às vezes não faz muito sentido ali, por exemplo, um tubarão com asa, né? Ou a coruja com tentáculo. E aí a gente chega num último nível real, que é o que a gente busca de inteligência artificial plena, né? Onde na inteligência artificial plena a gente teria o quê? A gente teria uma compreensão mais próximo do que um humano buscaria ter de dados ou de informações. Então, ele saberia montar um animal de uma forma mais adequada do que simplesmente aquilo que ele montou, né? E uma vez que a gente falou sobre a estruturação, né, existe também a categorização, né, que a gente tem de forma assistiva, de forma preditiva e generativa, né, onde assistiva a gente fala sobre automação de cliques, né, a gente reduzir a quantidade de cliques, a preditiva para a gente antecipar alguns eventos, algumas ações que o usuário vai fazer, e a generativa que é de fato propor, né, ali um modelo novo, fazer uma cocriação juntamente com o projetista, né? E não dá pra gente falar que ali a seleção automática de arestas, quando a gente vai criar um fillet, né, um chanfro, por exemplo, não deixa de ser uma IA. Que né? não é uma coisa nova, né? Esse Isso, é o ponto, né? Exatamente. Já existe há mais de 10, 15 anos aí, brincando, mas a gente consegue reduzir a quantidade de cliques de forma bem expressiva, né? Apenas com a forma assistiva. Mas não existe apenas essa forma dentro do SolidWorks, né? A gente tem, por exemplo, a aceleração ali de seleções, por exemplo, a reparação, né, de relações que ficaram com erro, componentes que são guiados por padrões, né? Então, diversas inteligências assistivas, né, que a gente consegue obter já dentro do SolidWorks no core, né? E olhando um pouco mais para as preditivas, né, a gente consegue antecipar algumas ações, né, como até mesmo o comando predileto ali, né, que conforme a gente vai desenvolvendo a peça, ele vai assistindo a forma como a gente trabalha e assim a gente vai antecipando, né, o próximo recurso que a gente vai utilizar, né? Então, dessa forma, a gente vai antecipando ali alguns eventos, sugerindo as próximas ações que serão feitas, né, até nos fixadores de padrões. E aí né? tem até algumas novidades que a gente ainda vai comentar sobre, né? Por exemplo, geração de desenhos automáticas, como você comentou, o Command Predictor. Isso. Mas são coisas que vão ser comentadas no momento adequado. Exato. A previsão de comando, inclusive, ela já está disponível em beta. É bom sempre relembrar isso. Algumas ainda não. E na verdade, desde a versão 2015. 2025, perdão. Isso. É a loucura dos 30 anos, gente. É muito tempo falando isso aqui. É isso aí. Mas ali, o que eu acho que a galera quer mesmo saber é sobre a generativa, né? Então, é algo ali que a gente consegue ali solicitar para nossa IA, a gente solicita ali uma ferramenta, a gente tira ali uma captura de algo para ela produzir para a gente e a gente consegue estar inserindo ela dentro da nossa modelagem 3D, né? Então, até mesmo a gente consegue fazer ali uma simulação daquele item que foi gerado por ela. E aí conseguiria estar realizando ali a utilização dela em nossas ferramentas de montagem até em todos os nossos projetos. Isso. Então, a gente faz ali a captura, né? A captura ali da imagem que a gente quer e a própria Aura ali, ela faz pra gente a criação daquele projeto, tá? Não é algo que a gente tá falando em substituir o projetista, tá? Não é isso, tá? Mas é um processo ali que ele tá trazendo pra gente uma melhoria, uma evolução pra gente ter uma economia de tempo ali no nosso projeto, tá? E justamente aquilo que o Salomão falou, né? É cocriação, é sugestão, no caso, né? Então, você tirar uma foto e ele já criar um modelo 3D, óbvio que não é um modelo 3D perfeito, pensando em processo fabril, mas quanto de tempo você não economiza com isso, Até né? mesmo porque a gente vai precisar refinar aquele projeto que foi criado por ela, né? E ali a gente tem até um exemplo de a gente que tem o nosso projeto, a gente
solicita ela também para a gente poder criar ali um modelo ali 3D, ou então Renderizado, né? criar a renderização dele, tanto quanto a parte externa, até mesmo a gente consegue fazer ali e falar assim, eu quero que renderize ali a parte interior, na parte interior do meu projeto, para que aquilo a gente consiga visualizar de como vai estar sendo visualizado, como vai ser o projeto no final, no contexto no todo, tá? Uhum. E lembrando, né, essas duas soluções que a gente puxou ali da parte generativa, elas não estão disponíveis ainda, né? Mas foi divulgado já pelo pessoal da Dassault. Inclusive foi no evento ali do 3D Experience World, eles mostraram essas capacidades da Aura. Quando chegar em mãos, a gente vai ver qual o nível de competência dessas soluções. Mas é uma coisa que deve estar chegando ali nos próximos meses. Sim. E, de novo, é uma resposta do mercado sobre o que a gente busca de inteligência artificial no universo CAD, como é parte do nosso evento, né? Sim. Inclusive, ainda para aproveitar e fechar esses pontos, quero trazer 4 ressalvas, 4 especificidades ali que a gente pode... Quando a gente fala de IA, a gente traz para o mercado. Primeiro, falando em segurança, porque assim, é propriedade intelectual da empresa que está sendo utilizada em uma IA aberta. Uhum. É propriedade intelectual da empresa que está sendo inserida em um LLM. Uhum. Né? Então, existe e deve existir uma preocupação com isso, porque dependendo da política de segurança ou como isso está armazenado dentro da IA, pode gerar algum problema. Uhum. Claro que isso caminha também para compliance, porque assim, os dados estão lá dentro, mas uma política LGPD, por exemplo, se certifica e necessita de segurança, de transparência, de controle de dados. Se eu não estou cumprindo isso, pode me gerar algum problema. Pode me trazer alguma multa. E a ética, inclusive, está muito ligada com a parte de segurança. Porque assim, de novo, tá? É informação que entra, é informação que vai sair. As IAs e os LLMs são treinados com quantidade massivas de informação. Então, se eu for lá e dizer que a Argentina é o melhor time, a melhor seleção do mundo... Tá enviesado. Tá enviesado. A IA vai falar. Uhum. Brasileiros e nós vamos gostar? Não vamos, mas a IA foi treinada para isso. Uhum. Então a gente entra numa linha muito tênue de ética e de que realmente qual é o dado que tá entrando lá. Uhum. Tá? E claro, para finalizar o custo, que a primeiro momento pode parecer muito interessante eu ter o acesso a uma IA gratuita. Tenho acesso a uma IA aberta e gratuita. Mas e a longo prazo? Pensando em infraestrutura, pensando em escalabilidade ou em simplesmente estar apenas disponível com essa IA. Uhum. Para onde isso vai caminhar? Que a gente fala, né? Se a solução é de graça, o produto é você, né? A gente preparou, é justamente isso. São seus dados, são suas informações que estão pagando aquilo de alguma forma. É uma rastreabilidade que às vezes não é desejada. Então, quando você tem uma solução de IA de uma empresa pela qual você está pagando, que no caso é o que a gente veio apresentar dentro da Aura, a Aura não está de graça, qualquer um chega, acessa, sai utilizando. São para os clientes. É para as pessoas que estão utilizando ali SolidWorks, 3D Experience, né? É uma solução que ela tem esse nível de preocupações. Até porque, por ser uma inteligência artificial que também tem que atender globalmente, ela vai estar sujeita a regras europeias, que são muito vanguardistas nessas questões de compliance, principalmente, né? Então, é pertinente esses pontos para que você tome uma decisão adequada quando você vai colocar uma inteligência artificial para dentro da sua empresa. Não é colocar por colocar, mas é saber o que está sendo colocado. E a Aura, ela é uma resposta para essas demandas. Uma resposta talvez um pouco mais lenta, se a gente parar para olhar o que as IAs já estão fazendo, mas tem um aspecto de segurança que é um ponto bastante pertinente, né? Então, só relembrando e passando por esses pontos, né, que a gente quis focar, o evento ele vai trazer novidades, vai trazer novidades de Service Pack e FD. Vão ter novidades dedicadas à 3D Experience. E como a gente acabou de falar aqui um pouquinho, a gente quis ter esse momento para falar de inteligências artificiais. Vão ter novidades relacionadas à inteligência artificial, tá? E o modelo que a gente vai estar utilizando esse ano, na maior parte das demonstrações, é esse equipamento da Vermeer, tá? Que é uma empresa americana, mas tem representação no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E os equipamentos que eles fazem são esses, tipo tratores ou equipamentos... linha amarela, né? Isso, para linha de agro. Tem uma série de aplicações. Se vocês entrarem no site deles, vão ver que é um monte de coisa. E são um cliente global da SolidWorks, como o Salomão até bem pontuou, há muitos e muitos anos, né? Sim, é importante
sacar a evolução, né, que o cliente teve, né? Começou com SolidWorks e agora está fazendo toda uma gestão de projetos com a plataforma 3D Experience. Isso, né? Ele evoluiu para as demandas, né? Para atender as demandas específicas mais novas deles, caíram para uma solução ali de PLM, que é a plataforma 3D Experience. Então, baseado nisso, vamos começar a falar um pouquinho agora das novidades. Bora. Então, trazendo agora a primeira novidade que a gente vai estar trabalhando, vamos começar falando justamente do universo de peças dentro do SolidWorks. Então, na versão 2026, e vocês sabem que é 2026 porque tem o foguetinho ali no canto, tá? Quando a gente está trabalhando agora com chapas metálicas e eu vou fazer uma flange, eu consigo selecionar a origem desse componente. Pode ser pode ser um vértice, pode ser uma aresta, pode ser também um plano, no caso, que eu vou selecionar nesse modelo. Então, isso economiza as etapas adicionais de eu criar, por exemplo, um plano, converter essa entidade para fazer uma extrusão dessa minha chapa no local mais adequado. Eu vou continuar com ela só para ficar um pouco mais bonita, né? Para uma finalização desse modelo, adicionando uma dobra esboçada aqui de 25 graus, né, aqui para baixo, só para que esse modelo que vai ficar dentro dessa minha cabine, ele fique um pouco mais adequado. Falando ainda de chapas metálicas, quando eu faço agora as condições de quebra de canto, eu tenho uma opção para fazer somente os cantos internos e selecionar eles automaticamente. Então, uma forma muito rápida de eu fazer a seleção desses elementos. E caso eu desmarque a opção de somente cantos internos, ele vai selecionar tudo e eu vou gerar o acabamento adequado dessa minha chapa metálica. Então, uma condição muito, muito ágil de seleção. Outra coisa interessante é que, se eu tenho um esboço que ele possui equações associadas a ele, agora quando eu deleto esse meu esboço, eu posso também excluir as equações. Isso faz com que eu não tenha mais aquelas questões de erro de reconstrução ou falta de referências dentro de uma estrutura de equações, basicamente, dentro do SolidWorks. Ainda no universo de peças, só que agora falando um pouquinho sobre soldagens, todo mundo já conhece ali o sistema estrutural, né? Já é uma solução que já está bem mais consagrada, né? Que chegou nos últimos anos. E todo mundo sabe que quando eu trabalho com as edições de gestão dos cantos, eu tenho os componentes que são simples, os dois membros e os complexos. Agora, quando eu estou fazendo o ajuste desses elementos complexos, eu consigo ter uma pré-visualização da sequência desses elementos para conseguir fazer uma paragem mais adequada. E eu consigo fazer a seleção desses itens, né? E, obviamente, quando eu dou OK, eu tenho a paragem da forma como é esperado. Então, é um jeito mais fácil, mais rápido de fazer essas aparagens. Todo mundo sabe também que eu tenho as propriedades da lista de corte. E elas são muito importantes quando eu uso em listas de corte. Mas agora eu posso propagar essas informações nas propriedades personalizadas. Então eu consigo, por exemplo, colocar dentro do meu campo de descrição as características ali da descrição desse perfil de soldagem que eu estou utilizando. E ali eu posso adicionar, por exemplo, as condições de comprimento total. Então eu posso adicionar o comprimento e até colocar as unidades. Como ali no caso, nesse projeto ele está em polegadas. Então eu estou reaproveitando os dados da lista de corte nas minhas propriedades personalizadas definitivas. E outro ponto, e é ponto mesmo, porque é uma novidade relacionada à criação de pontos, eu vou utilizar essa submontagem que faz parte do sistema de refrigeração dessa cabine, tá? Então, vocês veem ali que eu tenho um sistema de dutos um pouco mais complexos, tá? E, às vezes, essas referências, elas passam justamente por pontos que eu vou definir previamente. Então, aqui, só para simular o desenvolvimento desse produto, eu tenho essa etapa embrionária, inicial dela, onde eu vou adicionar um primeiro ponto que eu preciso realmente fazer. A novidade é que agora eu consigo definir posições em XYZ para a criação desse ponto. Então, vou basicamente fornecer as coordenadas, ele vai criar aquele ponto 1 ali em cima. E, obviamente, a partir dessa entidade, eu criaria um esboço 3D para depois executar a varredura desse meu modelo. Então, é uma nova forma de conseguir estar trabalhando ali com a criação de pontos dentro do SolidWorks. E para finalizar aqui, eu vou trazer uma informação sobre caixas delimitadoras. Caixa delimitadora é sempre bacana para eu ter esse packing de volume do modelo, né? Mas ele sempre tenta trabalhar com o melhor ajuste dessa caixa, né? Dentro do modelo. Eu posso agora utilizar sistemas de coordenadas para definir a referência desse modelo. E daí, basicamente, ao selecionar isso, ele vai dar o sistema do bounding box, né? Da caixa delimitadora, e eu também posso
mudar a referência de qual que é o eixo XYZ. Para quem usa isso em informações posteriores, é bom conseguir fazer esse ajuste. E eu tenho os dados da caixa delimitadora, e mesmo que eu tenha, por exemplo, uma variação de configuração, né, eu tenho esses dados ali bem estruturados. Então, são novidades ali bem pontuais, né, de forma geral, mas que elas evoluem um pouco a ferramenta de uma forma geral, né? Aqueles pequenos ajustezinhos daquilo que o pessoal já costuma pedir. Bem pontuais, mas trazem significado. Porque assim, por exemplo, eu gostei muito da possibilidade de excluir as equações. Porque assim, vamos pensar em um projeto que já traz uma complexidade por si só. E eu vou parametrizar por equação. É mais um nível de complexidade, é a intenção de projeto, é me preocupar com o modelamento. Então agora, se eu já consigo fazer a exclusão e já incluir essa equação, com certeza, é algo a se valorar. É um valor ali para o desenvolvimento. Um time que gostou bastante disso foi o nosso time interno de DriveWorks. Porque muitas vezes quando a gente está fazendo um projeto complexo de DriveWorks, principalmente nas versões Solo e Pro, né? É um parênteses, né, que a gente abre aqui. Mas quando a gente tem que fazer isso, o que acontece? A gente muitas vezes quer trabalhar com a gestão das equações dentro do DriveWorks e não dentro do SolidWorks. Exatamente. Então a gente fala, essas equações elas foram importantes para parametrizar um projeto, mas eu quero essas equações dentro do DriveWorks. Então quando a gente vai excluir alguma informação, cara, a gente já exclui essas equações todas de uma vez e o negócio vai acontecendo. Porque muito cliente faz isso, né? Utiliza o sistema de equação dentro de esboço para fazer uma automatização. E daí é bom. Corta esse passo a mais, né, que precisa ser feito, né? Exato. Outra novidade ali que eu achei bem legal foi essa parte dos pontos, né? Porque já existe até a gente fazer a criação ali da curva com base em coordenadas, né? Mas você precisaria ter isso já definido num TXT, né? Mas aqui a gente consegue imputar essas coordenadas diretamente no ponto, né? E tem bastante gente que trabalha com tubo, né? No SolidWorks, então acho que é bem legal essa parte. Perfeito. E como a gente falou também lá no começo, existem as novidades de FD. E a gente separou uma aqui bem pontual, né, aplicada. Quando eu tenho componentes de múltiplos corpos, eu posso adicionar filetes, mas não dentro do mesmo recurso, né, para cada um dos corpos. Então agora o que acontece? Quando eu adiciono um filete, né, eu vou dar um OK, né, mas se eu tentasse adicionar diretamente no segundo, ele não deixa, mas eu deixo ele pinado agora. Então eu consigo só dar um Enter para adicionar, por exemplo, o segundo filete, né? E daí quando eu dou um OK, eu finalizo de uma vez. Então evita aquele etapa simples, né? De ter que ficar fazendo várias vezes a seleção do mesmo recurso. Se ele está pinado, eu vou lá, ponho um filete, dou um OK. O recurso continua ativo, seleciono outra entidade, dou um OK. Né? Simplesmente pela gestão de múltiplos corpos, a gente sabe que ele precisa ser segmentado. Mas agora, numa opçãozinha simples ali de interface, né, quase, a gente consegue dar um passo a mais ali na velocidade de desenvolvimento de projetos. Bom, pessoal, agora a gente vai falar então sobre as novidades no ambiente de montagem, né? Nesse ano, a gente não teve uma quantidade de novidades tão grande, né? Mas são pontuais e são bem pertinentes. A primeira delas é sobre uma opção nova que a gente tem sobre reconstrução de alterações cosméticas, referente a algumas modificações que eventualmente a gente precisa fazer em alguns elementos, né? Mas que não necessariamente vai refletir numa alteração dentro da montagem, né? Então, aqui no caso, a gente está isolando uma das peças desse modelo e nós vamos fazer algumas alterações nela, né? Então, por exemplo, a gente vai criar um novo plano de referência que, na teoria, né, não tem nenhum posicionamento relacionado a ele porque é um novo item, né? E agora a gente tem um indicativo que existe ali uma alteração que foi feita no item filho, mas que ela não foi propagada para o item pai, né? Para os subconjuntos de nível superior. A mesma coisa se a gente fizer alguma alteração referente a algum esboço que não está relacionado a algum posicionamento, essa indicação ali entre colchetes também ela será indicada ali no item da montagem, né? A mesma coisa se a gente coloca, aí sim, um item bem cosmético, né? Que é a parte do decalque, né? Que é algo bem visual, uma alteração ali bem simples, né? Que não afeta em nada a geometria e nem os posicionamentos. Isso também não afeta a reconstrução ali dos itens visuais, né? Então, a gente vê esse indicativo sempre ali. A atualização ela é levada, né? Para o nível superior, mas a gente não precisa salvar, né? Reconstruir e salvar essa alteração no nível pai, né? A mesma coisa se a gente estiver editando o nosso modelo em contexto, né? Imagina que a gente tem ali uma peça e aqui a gente vai aplicar uma nova aparência, né?
nesse caso ali de um metal, né? Então é algo bem visual que não vai alterar em nada ali a construção da montagem em si, né? Então com isso, essa alteração ela vai ser levada, né, propagada para o nível pai, mas sem a necessidade de reconstruir ali a nossa montagem, né, com esse asteriscos ali em colchetes, entre colchetes. E a mesma coisa a gente vê ali na janela de salvamento, né, como são alterações cosméticas, eu não preciso necessariamente salvar essa montagem, salvo apenas o nosso modelo de peça, né, nesse caso. É legal porque o tempo de reconstrução de nível superior, ele sempre vai ser maior, porque ele, quando a gente dá o Ctrl+B, Ctrl+Q, Isso. ele sempre vai ver como tá as questões geométricas do modelo, vai ver os posicionamentos e daí finalmente salva. E às vezes realmente é desnecessário, né? Sim, Você sim. escolhe o momento de que você tá fazendo isso, porque realmente não mexeu topologicamente na peça. É simplesmente uma informação Aparência, cosmética, visual. né? 100% Sim. visual. A pergunta que fica é, né, como que isso vai se impactar dentro de um sistema de gestão de documentos de projeto, né? Uhum. Acho que é algo bem pertinente que a gente pode comentar também sobre, né? Então, no projeto de gestão ali, como o item foi apenas a peça impactada, então essa modificação não tem que ser levada ao item pai. Então, a gestão ali ela é mais prática. Então, a gente não tem que fazer a reconstrução desse item no projeto pai. Fica ali apenas na peça mesmo, porque não teve nenhuma modificação, apenas em si, na peça. Sim, É. evita criar versões desnecessárias, né, do nosso modelo e o tempo, né, que o projetista perde para poder propagar essa alteração que não precisa, né? Sim, nesse porque caso. antes a gente ali tinha que fazer a reconstrução ali no projeto pai para poder visualizar aquela modificação realizada apenas na peça. Hoje a gente não tem mais essa ação. Então, como foi feito apenas na peça, então ele já leva aquelas informações para o item pai. A gente teve também outras novidades no ambiente de montagem, tá? A primeira delas é referente à IA, né, que a gente tem aqui também, para elementos de fixação, né? Então, uma automação que a gente teve, onde basicamente a gente arrasta o item, né? Mesmo que ele nem seja do toolbox, né? Esse elemento de fixação, ele até mostra o ícone ali, né? De um modelo inteligente, que tem essa inteligência artificial, onde a gente basicamente vai fazer ali o posicionamento desse item. Por mais que a geometria onde o parafuso, a arruela vai ser aplicada, nem seja cilíndrica, né? Pode ser ali um oblongo, né? No caso, onde a gente vai fazer a alocação ali tanto da arruela quanto do parafuso. Então, ele já interpreta a geometria, né, do elemento de fixação e já posiciona esse item, né, diretamente ali dentro do nosso produto, tá? Só para ressaltar um pouco sobre isso, né, que é bem pertinente, imagina que a gente vai utilizar uma biblioteca online, né, ali de elementos de fixação que a gente tem abertas ali dos fabricantes, né? Então, eu vou pegar um elemento ali, um parafuso M8, para poder colocar ele na nossa montagem, né? Então, a gente vai buscar baixar o modelo já na versão do SolidWorks, por exemplo, né? Podemos até ter a prévia ali e tudo mais. Uma vez, então, que a gente fez o download desse modelo, a gente vai, obviamente, reaproveitar ele para nossa montagem, né? Então, com um simples arrastar e soltar ali, a gente já consegue trazer ele para dentro da nossa montagem. E ele já interpreta que ele é um elemento de fixação e ele já traz esse modelo de inteligência artificial, né? Então, ele já posiciona o item ali na sua devida posição. Por mais que esse modelo a gente acabou de fazer o download dele, né? Então, ele não tem nenhum tipo de mágica por trás ali, né? Então, não existe nada ali na árvore, né? Só um modelo importado, de fato. Não tem a referência de posicionamento, né? Que a gente tem para os elementos de toolbox. Então, com isso, a gente já consegue fazer a fixação desse item, né? De forma bem inteligente. Uma outra novidade que a gente teve, um pouquinho mais pontual, é referente aos estados de exibição, né? Eles já tinham a possibilidade de criar uma tabela, né? Assim como tabelas de configurações, mas essa tabela do estado de exibição, agora ela está mais dinâmica, né? Então, assim como alinhado, né, a tabela de configuração, agora a gente consegue selecionar os elementos na área gráfica, fazer o ajuste ali das colunas para visualizar melhor a informação referente ao item que a gente está utilizando, como, por exemplo, ali trocar a cor de amarelo para preto referente a alguns componentes e até ocultar alguns desses itens aí, né? Então, com isso, a gente tem controles melhores, a interface está mais intuitiva quando a gente fala das tabelas de estados de exibição, que podem ser bem pertinentes para fazer diferentes visualizações da nossa montagem, né? E uma última novidade que nós tivemos
referente à montagem, né? Essa é uma novidade de FD, né, especificamente, é uma opção nova chamada de auto-resolver ali os componentes em peso leve, né? A gente sabe que era um comportamento que a gente tinha, né? Quando abre a montagem em peso leve, ele sempre mantém um item em peso leve e vai resolvendo, né, ali o item conforme a gente vai trabalhando. Então, no caso, a gente vai abrir aqui uma montagem para poder exemplificar isso, né, controlando essa opção. Então perceba que a nossa montagem ela foi aberta como peso leve, né? A grande maioria dos elementos estão como peso leve, e quando eu expando, ele não reconstrói o item. Então, para eu reconstruir nesse caso, como eu desmarquei a opção, eu precisaria realmente forçar essa reconstrução, né? Perfeito, de forma manual, né? Antigamente era assim que trabalhava, né? Se tinha peso leve, você expandia, ele não fazia nada. A não ser que você faça, carregar modelo como resolvido. Isso. Daí sim você tinha visualização. Então é bem mais previsível a forma como ele vai estar trabalhando, não uma forma como o próprio software decide, né? Inclusive, eu quero até aproveitar o momento dessa novidade em específica para abrir um parênteses aqui. Ainda não é o momento de falar de novidades relacionadas especificamente à 3D Experience, né? Mas existe uma novidade muito próxima a isso que a gente acabou de comentar, que é o seguinte: eu ter a possibilidade de não reconstruir automaticamente esses itens na tela do My Session, do conector, né? Para quem conhece 3D Experience, sabe do que eu tô falando. Então, ali no My Session tem uma opção agora para justamente só reconstruir esses itens quando eu for expandindo eles na árvore, tá? O que está muito relacionado, acho que já vale a oportunidade de aproveitar ali para levar, que está também relacionado a essa previsibilidade e controle do que está sendo aberto e trabalhado. E consistência, né? Entre o que a gente espera dentro do SolidWorks e um comportamento de 3D Experience. Coisa que era que os usuários eles vêm pedindo com o tempo, principalmente na plataforma, nos últimos... basicamente, a 3D Experience se aproximou muito mais de SolidWorks, né? Nos últimos 5 anos ali. Cada vez mais falam, eu queria ter essa previsibilidade dessa dinâmica do SolidWorks ser acessível também para a plataforma. É isso que ele está fazendo. Está chegando. As soluções, né? Exatamente. Aqui eu acho que um ganho bem expressante é com relação ao desempenho, né? Então, imagina numa montagem massiva, né, que a gente tem, toda hora a gente precisa trocar de tela, então ele não vai reconstruir a My Session, né? Então a gente ganha muito tempo com relação a isso. Né? Perfeito. Então vamos começar falando agora sobre detalhamento. Para começar, essa é uma nova função que saiu em uma FD, ou seja, ela está disponível na versão 2025. Essa é uma função que, para que seja utilizada, o suplemento da plataforma de 3D Experience deve estar habilitada. Tá? E com ela habilitada, eu consigo no meu projeto ali, Pai, consigo selecionar os itens desejados e para que eu consiga fazer automaticamente um novo detalhamento. O legal aqui também é que eu consigo fazer a modificação, alteração daquele título do meu documento que vai ser gerado por algo que eu queira ali ser personalizado, tá? Um outro ponto também é que o processo que está sendo mostrado aqui é um processo na qual a gente não acelerou o vídeo. Então, basicamente, o tempo de criação desses detalhamentos é o tempo de trabalho, tá? A única coisa é que depois que a gente finaliza, depois que o processo ali é gerado do detalhamento, a gente faz os ajustes para que o detalhamento fique ao meu gosto. É legal de ver esse resultado, porque, obviamente, igual qualquer outra novidade, né? Falada o que a gente vai falar, não dá para eliminar o projetista, né? Mas é um adianto absurdo dentro dos processos de trabalho dele, né? Imagina ter que ficar criando de novo projeções, vistas, a lista de materiais que ele também já jogou automaticamente. E um ponto legal de falar é que a gente pode carregar os nossos templates, os nossos dados de tabela, para que eles sejam reaproveitados dentro desse processo. Eu não quero ser redundante aqui, mas de novo, é bom relembrar. Desde o início do evento, a gente está comentando sobre a IA complementando o trabalho. Então, nesse caso, realmente foi a geração por IA, ou a geração do modelo lá no início, ou a própria renderização e a simulação. É um complemento para trazer um auxílio no desenvolvimento do projeto. E é bem pertinente essa novidade, porque quanto tempo a engenharia leva para fazer o detalhamento, né? Muitos casos tem até um desenhista, né, próprio para fazer isso. Específico. Porque o projetista não consegue, não tem tempo para isso, né? E continuando falando de detalhamento, a gente tem ali um ponto interessante que é sobre as linhas magnéticas.
Com a nova atualização que veio para nós, a gente consegue ali, nas linhas magnéticas, comportar mais componentes. Seja ali uma nota de solda, uma referência e tolerâncias geométricas, tá? E a vantagem disso tudo é que a gente consegue ter uma maior organização no nosso detalhamento. Falando ainda de organização, a gente tem ali uma melhoria no assunto de dimensões, onde a gente consegue trazer ali uma quebra na dimensão. As linhas que estão sobrepondo uma cota ali, seja ela a dimensão que for, com a utilização da quebra de dimensão, ela tem uma nova visualização, que ela sobrepõe, ela traz ali uma quebra para poder organizar e ter uma visualização melhor do nosso detalhamento, tá? Um outro ponto também é sobre a configurações de simbologia, de tolerância. Ela está com uma nova interface. A gente consegue ali fazer o que a gente já fazia, tá? Mas hoje a inserção dela, a gente tem uma interface mais interativa. Além dessas novidades e melhorias, também tivemos a adição de uma nova norma para acabamento superficial. Inclusive, a gente vai mostrar isso, quero mostrar para vocês o caminho onde eu consigo inserir esta nova norma, fazer a inserção logo em seguida de uma nota, já utilizando esse novo tipo de acabamento superficial. Então, de novo, eu tenho a nova norma nas opções de propriedades do documento, consigo inserir agora o símbolo com acabamento de superfície, já me aproveitando desta melhoria. Esses indicadores ali, eles são, de novo, normas que vão se atualizando. Então, a gente não fica parado no SolidWorks, né? Ah, nossa, funcionava, o que tem de tão impactante dentro disso? Cara, basicamente é manter a atualização, né? Parece besteira, mas a gente tem que trazer isso. Senão pode ser que passe batido. Nossa, será que o SolidWorks está pensando nessa dinâmica? Ele está, né? E a gente consegue trazer isso aqui. Inclusive, para finalizar as novidades quanto a detalhamento 2D, essa em específico ela é uma novidade de pacote relacionada às configurações, mais especificamente a tabela de família. Então, aquela opçãozinha de tabelas que a gente já conhece no detalhamento 2D, para inserir uma boom, para inserir uma tabela de revisão, agora eu tenho a minha tabela de família, que vai trazer as configurações dessa peça no ambiente de detalhamento como uma tabela. É uma solicitação antiga também, né? Dos usuários. A gente conseguir ter as informações todas tabeladinhas, baseadas em configuração. Então, mais uma vez, a gente fala de 2D todo ano, porque é pertinente, né? Essa grande trindade de peças, montagens e detalhamento, porque a gente sabe que isso é o dia a dia de quem tá usando o SolidWorks. Sim. Então, a gente não pode fechar o olho para o que tá na mão do projetista dia e noite, o tempo todo, para quem tá trabalhando ali com a ferramenta. Muito bom. Acabamos de falar sobre detalhamento 2D dentro do SolidWorks. Vamos manter nesse assunto do 2D, mas temos um convidado especial, nosso especialista em DraftSight. Seja bem-vindo, Rafael. Olá, pessoal. Muito obrigado, Malvese. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as novidades do DraftSight 2026. A primeira coisa que a gente tem aqui é a nossa nova tela inicial, que permite que a gente localize os nossos arquivos com muito mais facilidade, com filtros e outras formas de a gente encontrar os documentos, tanto recentes ou que nós utilizamos. Além disso, essa telinha vem com duas coisas adicionais, que é uma abinha chamada Learn, que permite que a gente aprenda a ferramenta, e uma abinha chamada My Setup, que nos permite configurar o DraftSight com muito mais facilidade. Além disso, a gente tem aqui o Power Tools, tá? Que é uma série de ferramentas que ajuda a gente a trabalhar dentro do DraftSight com um pouquinho mais de inteligência. Uma que a gente vai mostrar aqui no vídeo é o Pattern Hatch. O Pattern Hatch, por exemplo, é uma ferramenta que vai permitir que a gente selecione determinados blocos dentro do DraftSight ou determinadas entidades, e ali a gente vai ter algumas regras para como que as folhas vão ser impressas ou como que elas vão se comportar de determinada maneira. Então a gente viu aqui que ele definiu os locais onde vai ser aplicada a Ashura, e no final a gente tem aqui a forma que ela aparece. Inclusive, uma outra novidade é que agora a gente consegue importar um tipo de imagem que tem a extensão ECW. Basicamente é uma imagem de grande resolução, geralmente trazida através de um satélite ou através de uma varredura de avião. E aqui, como a gente consegue ver,
A gente consegue estar fazendo um pequeno clipe de uma área específica. A gente consegue ajustar a escala de acordo com o que a gente considera interessante. Então, aqui ele vai estar ajustando uma medida que ele conhece e vai estar colocando o nosso bloco de carro. É legal que essa imagem ela também é georreferenciada, né, Rafael? Então você consegue utilizar ela já com informações de coordenadas. Sim, é uma possibilidade, a gente está já referenciando essa imagem. Nesse caso específico, ele colocou no ponto 00 como origem, mas você pode trabalhar ela de forma já referenciada sem problema nenhum. Legal. E uma outra novidade, pessoal, é que a gente vai estar conseguindo trazer informações de BIM aqui para dentro do Draft Site. Então, se você recebe, por exemplo, do escritório de arquitetura, alguma coisa do gênero, arquivos do Revit, a gente consegue estar, por exemplo, realizando cortes ou extraindo qualquer tipo de informação que vocês considerem pertinente para que a gente possa detalhar aqui dentro do Draft Site. Então, desde o Revit 2011 até versões mais atuais, seja do Revit ou seja de qualquer outro software que trabalhe na extensão IFC, que é a extensão neutra do mercado, a gente consegue estar aqui, por exemplo, criando vistas ou extraindo informações, tentando entender famílias, coisas do gênero. Uma coisa importante de comentar é que aqui dentro do Draft Site a gente vai exclusivamente retirar essas informações, a gente não vai introduzir nenhuma informação nova. Perfeito. E uma coisa que você trouxe pra gente ali, né, Rafael? Você pediu para destacar 3 grandes pontos, que é atualizações de desempenho do Draft Site, né? Então, você comentou ali em off que quem teve alguma experiência com o Draft Site e sentiu algum tipo de deficiência relacionada ao desempenho, porque utiliza a ferramenta numa condição muito fora da curva, né? Vale a pena trabalhar mais uma vez com ele, porque existe o trial de 30 dias e realmente nas últimas versões ele teve um desempenho muito significativo, né? Foi feito muito investimento dentro da solução. A parte de Learn, que você também tinha comentado, é legal, mas não é uma função, às vezes, tão obrigatória para quem já trabalhou com alguma solução 2D, né? de mercado. CAD 2D, de mercado, um AutoCAD da vida, porque, cara, é basicamente a mesma dinâmica de comandos. Isso é interessante. E um ponto que a gente colocou ali como adaptação, e essa frase que algumas coisas são mais fáceis em 2D, é porque, e vamos resgatar o que a gente falou sobre a celebração de 30 anos do SolidWorks, lá no evento em Houston, existe um momento para Draft Site. E realmente, essas imagens e até esse logo, né, o Because Some Things Are Just Easier in 2D, é o mote que eles usaram. Tem coisas que são mais fáceis em 2D. Né? Então, se você tem necessidade de desenvolver coisas dentro do universo que, logicamente, seria o 2D, cara, o Draft Não tem Site... por que complicar e pro treino. Não faço no 2D. Não faz sentido, né, levar para um SolidWorks, por exemplo, né? Exato. E até é importante frisar, né, que o Draft Site é uma ferramenta já bem forte, né, no mercado e até mesmo a gente comercializa ela, né, de maneira perpétua, né, que é um diferencial aí de mercado. A gente também traz ela como um módulo em rede, né? Então isso facilita muito a acessibilidade. Por padrão em rede, né? Por padrão em rede é um custo bem acessível, né? Sim. Então é um grande diferencial que a gente tem aí no nosso portfólio, né? De fato, acho que o Draft Site tem tudo aí para estar ajudando muitas engenharias a estarem dando o próximo passo, não só com o Draft Site, mas usando o Draft Site como uma ferramenta complementar para o desenvolvimento de até tecnologias sobrar, talvez um certo capital ou algum investimento específico para investir em outros tipos de tecnologias, como outras novidades do SolidWorks que a gente viu aqui. A gente fez um evento recentemente, né, focado em Draft Site, que a gente falou justamente isso. Você coloca um investimento mais estratégico num CAD 2D, que é mais barato, que por padrão é em rede e que pode ter licença perpétua também. Então você pode comprar o Draft Site uma vez, se aquela versão te atende ad eterno, você pode ficar com ela o tempo que for necessário, é a sua licença, né, que a gente sabe que hoje já não é padrão no AutoCAD ali, por exemplo. Então, é agressivo, é estratégico, é uma baita ferramenta. Então, se existe a necessidade, a gente mantém isso no Draft Site, certo? Certíssimo. Rafael, obrigado pelas exposições. Nicolas, seria legal, pois acho que o Rafael comentar um pouquinho sobre a certificação que você fez ali do Draft Site. É verdade, né? Sim. Bom, pessoal, da Soul Systems, né, eles selecionaram algumas pessoas que tem já alguma tratativa com o Draft Site historicamente, ao longo dos anos, para fazer o beta da certificação. Eu recebi o convite para estar fazendo o beta da certificação. Eu diria que talvez eu seja uma das primeiras pessoas no mundo que recebeu, de fato, a certificação, porque eu fiz a certificação e, assim, eu apontei algumas questões que
tem muita característica de que quem fez a prova, não que a pessoa não soubesse ou tivesse alguma questão. Mas estava enviesado, Tava né? enviesado É. de ser uma pessoa que trabalhou muito ou no ramo da engenharia civil, ou ou fosse só uma pessoa que tivesse trabalhado só nos Estados Unidos. Então tinha muitas questões, por exemplo, Sistema métrico, né? o sistema métrico que não estava sendo utilizado em algumas questões, e você tem que configurar anteriormente seu draft size. Então, deveria ter sido avisado na sua prova que, configure seu draft size da forma A, B, C. Então, como eu mandei um feedback depois no final da prova, explicando tudo basicamente falando, olha, a prova foi bem legal, no entanto, teve esse problema. O cara basicamente respondeu meu e-mail falando, muito obrigado, seu feedback foi muito legal, eu vou aproveitar e já vou te mandar um certificado. Foi assistências, né? Perfeito. Sim. Né? Então, Rafael, né? Acho que a gente também reforçando, né? E agregando também na comunidade Draft Site, né? Sim. Então aí a ASK como essa ponte aí. É isso aí. Rafael, parabéns pela certificação, né? Mais uma, que você já tem uma porrada. E obrigado por trazer esse momento de draft aqui pro nosso evento, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bom, deixar vocês aqui com o resto do pessoal para falar um pouquinho mais sobre o resto das novidades. Obrigado e até mais. Então, vamos falar sobre renderização, falar sobre novidades de render agora. Para iniciar, eu gostaria de começar falando no ambiente de peça, no ambiente de conjunto, sobre o RealView. Todo mundo conhece essa função, então tem um modelo sem nenhum tipo de luz, sem sombra, com a placa homologada, vocês já conhecem esse recurso para mim conseguir trazer o RealView e trazer uma beleza. Porém, agora com as aparências no SolidWorks 2026, eu consigo atingir este nível de detalhe. E, inclusive, o que vocês estão vendo não é uma mudança de geometria, não foi modelado, não é um padrão, é uma aparência que está inserida nesse modelo, trazendo toda essa qualidade, toda essa quantidade de detalhes. Essa aparência em específica é uma nova função sobre o DS-PBR, né? O DS-PBR, DS de Dassault. Então, na minha aparência, eu consigo trazer algo albedo, normal, o deslocamento, que são essas texturas para mim inserir nesse modelo e chegar nesse nível de detalhe de representação nos modelos, né? Inclusive, para a próxima novidade, eu gostaria de trabalhar um pouco nesse modelo e fazer o seguinte: modelo padrão, consigo sim inserir uma cena para definir um ambiente onde esse modelo vai estar inserido, posso trabalhar com imagens, também consigo inserir e trabalhar com câmeras para representatividade do posicionamento deste modelo, e essas funções até aqui vocês também já conhecem, né? Não é novidade. E de novo, eu já quero adiantar isso, pessoal, não é um PhotoView 360 que retorna, tá? Eu já quero aproveitar para falar isso. Mas com o SolidWorks Visualize 2026, eu tenho uma ferramenta para fazer a renderização dentro da tela do SolidWorks. Tenho sim alguns parâmetros de qualidade baixa, qualidade média ou alta, para mim conseguir exibir e trazer essa imagem da melhor forma. Com isso, já consigo exportar uma imagem que vocês estão vendo aí na tela. Então, de novo, é uma nova função para fazer essa renderização aqui dentro, mas não é o PhotoView 360. Eu sei que muitos usuários se apegaram ao longo do tempo a ele e, enfim, sabem do que eu estou falando, mas não é o PhotoView. E seguindo, eu também vou para a tela do Visualize agora, para a gente falar um pouco mais. Provavelmente já ouviram falar sobre o Denoiser, como é que ele funciona, e a gente pode considerar ele sim uma ferramenta de IA, que é o que vocês estão vendo agora. Ele faz a interpolação de pontos, por isso que ele fica com esse chuvisco na tela, ele vai passando os quadros, as passagens que eu estou mostrando aí agora, para trazer a qualidade de imagem. Qual que é a novidade? No modo rápido do Visualize agora, eu tenho um upscaling com IA, que não funciona como o Denoiser. Basicamente, ele vai renderizar uma imagem em uma resolução bem mais baixa e em seguida ele vai utilizar IA para reconstruir os pixels e expandir para uma resolução mais alta. Então eu tenho vários modos de controle entre velocidade e qualidade. É claro que um traz mais desempenho, o outro traz mais qualidade do que eu estou renderizando em tempo real. E além disso, eu também tenho uma opção de equilibrado, que vai trazer essa função, na verdade é o automático, né, mas é um modo equilibrado, que vai equilibrar qualidade e velocidade para a renderização dentro do SolidWorks Visualize 2026. E pontualmente ali, né, Malvese, essa
capacidade dessa módulo de renderização rápido com essa dinâmica. E é engraçado que o pessoal pode achar, nossa, parece que ele dá uma arrastada, um blur. Exatamente isso que ele faz. Só que ele não fica travando e nem gera aquela quantidade de chuvisco, né? Mas ele é muito rápido de trabalhar. Essa montagem, ela não é leve. Ela pode ser um monte de coisa, mas leve ela não é. Não é. E ele tá rodando bem. E essa novidade justamente da forma De upscaling. rápida, né, de upscaling, ele agora é homologado também para as placas de vídeo da linha AMD, não só da NVIDIA. NVIDIA. Então, é mais raro. A gente sabe que no mercado nacional, no Brasil, a maioria dos clientes vão usar as linhas de NVIDIA, né, que a gente acha com mais facilidade. Mas as linhas da AMD também são muito boas, né, porque o Visualize, pontualmente o Visualize, não o SolidWorks como um todo, né? Mas o Visualize, ele funciona bem com aquelas placas de vídeo que são gamer. Então, às vezes, o seu pessoal que tá lá no time de marketing usa um PC que tem uma GeForce, roda muito bem o Visualize. São gráficos, mas né? agora também pode ter as placas de jogo também da AMD para ter esse tipo de desempenho. Sim, né? sim. Acho que é bacana comentar também que todas essas novidades, né, elas fazem parte do que é o Visualize Standard, né? Sim. Então é mais valor agregado a sua licença CAD ali desde o pacote Professional, que você já tem todas essas novidades aí também sendo incorporadas na versão 26, né? E se eu puder pontuar mais alguma coisa, é que realmente, se o usuário ele trabalhar bem com as aparências de PBR, tem muita coisa que dá para deixar bonito dentro do SolidWorks. Óbvio, precisa do RealView, daí precisa da placa homologada realmente das linhas profissionais, né, de placa de vídeo, mas isso associado a essa renderização interna, né, a gente consegue tirar muito proveito. A gente fala, não vou falar, né, porque eu fui uma viúva do PhotoView 360, né, mas o Visualize ele acabou ganhando o coração porque ele tem muito mais recurso, muito mais poder. É totalmente diferente. De não qualidade, tem- né? E ter um renderizador rápido dentro do SolidWorks é bom, porque às vezes o pessoal fala, cara, eu não quero parar para exportar para outro ambiente, fazer a renderização, por mais que ela seja melhor. Quero só uma coisa rápida. E ter isso agora, de novo, dentro do SolidWorks é um ponto positivo. De novo, SolidWorks ouvindo a comunidade. Agora a gente vai falar então sobre as novidades do routing, né? Então, quando a gente olha ali para um modelo que tem tubulação rígida ou flexível, né, onde a gente precisa colocar ali uma mangueira, não é novidade para ninguém que a gente consegue utilizar as coberturas, né, para colocar ali um item adicional, né, uma camada adicional dentro dos nossos elementos, né? E aqui não é diferente, né? Então a gente vai utilizar ali, fazer a seleção do material, né, dessa camada que a gente vai utilizar, né, essa primeira ali como, por exemplo, uma camada de silício com a sua determinada espessura, né. Mesma coisa se a gente quiser fazer ali um segundo material, né, uma segunda camada na nossa cobertura, tá. A gente vai colocar ali, por exemplo, uma fibra de carbono que tem a sua aparência dedicada também, né, então isso vai ser propagado ali para a nossa cobertura. E o interessante, né, é que nessa versão agora, a novidade é que a gente pode trabalhar ali com os nossos elementos de favoritos. Então, todas as modificações que a gente for fazendo, né, as diversas opções, elas vão ficar salvas como um favorito. Então, a gente basicamente cria, né, esse favorito e depois, obviamente, a gente vai reutilizar isso em algum momento, né? Então, seja para essa montagem ou para outra montagem, né? A gente vai utilizar novamente essas camadas de cobertura, né? Então, por exemplo, ali para a parte traseira desse equipamento, a gente vai também inserir esses elementos de cobertura, né? Para facilitar, então, toda a questão ali de verificações, né? Principalmente para condições climáticas ou então de movimentação que precisa ser feito nessa mangueira, né, para não danificar, né, esse modelo, a gente vai basicamente reutilizar esse mesmo favorito para ganhar tempo, né, ali referente ao nosso modelo. Então aqui a gente tem exatamente as mesmas configurações, espessuras e camadas que foram feitas, né? Então ele vai basicamente propagar para o outro local, né? Então, com isso, até além de ter esse favorito, né, isso auxilia também para verificações de interferência, por exemplo, né? Então, de repente, alguns compartimentos pequenos ali da nossa montagem, eventualmente a gente precisa fazer essa verificação. De repente, somente com a mangueira a gente não tem interferência, mas com as camadas a gente pode encontrar alguma interferência. Nesse caso aqui, a gente sabe que é só posicionar um pouquinho para o lado da mangueira, a gente consegue tirar, né, essa interferência, né? Então, no modelo físico a gente faz isso, mas em determinados casos isso pode ser muito importante. Uma outra novidade que a gente teve
teve, agora falando sobre tubulação da parte elétrica, né, do routing electrical, a gente tem a parte ali de linhas guias, né, que a gente pode utilizar, assim como a gente tem muito ali no SolidWorks Electrical, né, que a gente vai falar também aqui nesse evento. Agora a gente tem essa possibilidade de fazer aqui para elementos do routing elétrico, né, utilizar essas guias com esboços pré-definidos que o usuário, né, ele determina, para que os nossos cabos eles tenham ali essa rota mais direcionada, né, evitando alguns caminhos desnecessários, e com isso a gente tem a fiação completa ali no local devido, né, justamente na posição que é mais pertinente para nós, de acordo com o esboço que foi feito, evitando colisões ali desnecessárias, né. E uma última novidade aqui sobre o routing é sobre a questão ali de templates, né, de desenho. Então, a gente tem aqui uma rota elétrica que foi planificada e vamos supor que agora a gente precisa trocar o template. Então, do tamanho D, a gente vai trocar para o tamanho E, né? Então, tem uma proporção maior. Veja que, nesse caso, a atualização ela faz com que, automaticamente, ele tenha uma escala, né? Ele se adapte ao tamanho do novo formato de folha que a gente está trabalhando. Então, trazendo mais eficiência ali ao trabalho do projetista, né? E ali, então, falando das coberturas, né, eu acredito ali que a gente vê que aquela opção de favoritos, que foi a novidade que trouxe ali do routing, então é uma ação que vai trazer muito ganho ali, vai trazer um desenvolvimento muito grande ali no projeto, porque a gente sabe que se a gente fosse fazer essa ação ali para todos os projetos ali, a gente sabe que a gente teria ali um ganho muito grande no processo, né? Então, com a parte de favoritos ali, com essa ação, a gente tem um desenvolvimento muito grande no projeto que a gente está realizando, né? Eu achei muito interessante, inclusive até me relembrou algo que eu utilizava no Altium especificamente, para meio que restringir essa rota e dizer para onde ele vai, porque eu me aproveito de um esboço 3D, pego essa referência para deixar algumas restrições, deixar mais guiado, para aí sim ele transformar. Então, faz muito sentido e traz diferença para o desenvolvimento do projeto. Não, com certeza. E aproxima aquilo que o Salomão bem falou, que é coisas que a gente vê no SolidWorks Electrical, né? Porque você tem essas questões de criação de guias como referência para os caminhos de fiação. E daí, quando você tem isso também no routing, que é uma condição até particularmente esperada, né? Não tinha. Agora tem, e você vê um resultado que é realmente muito mais bacana e já vai realimentar os comprimentos de cabos ali dentro da ferramenta. Aproveitando que a gente está evoluindo ainda dentro do universo SolidWorks, é válido a gente separar um momentinho também para falar daquilo que a gente chama de UX. UX e importação, tá? Na versão 2026 do SolidWorks, existe uma ferramenta nova que ela permite a importação de documentação em paralelo. Ou seja, eu vou pegar, por exemplo, um documento STEP aqui e eu vou pedir para ele ir abrindo enquanto eu estou fazendo outras coisas. Então, no meio dessa demonstração, eu vou parar porque ele vai dar uma atualizada sobre essa documentação que está sendo aberta. E vamos esperar isso acontecer. Na versão 2026, a gente vai falar um pouquinho também sobre os filtros, que vocês lembram quando aperta F5, eles aparecem ali embaixo. Agora eu tenho um filtro de componentes. Esse filtro, ele faz com que eu consiga selecionar o nível superior dos elementos. Aqui no caso, por exemplo, colando uma aparência no nível da montagem e não no nível da peça, o que é um processo bem mais simples do que ter que ficar caçando a estrutura do meu arquivo, né? Eu já pego o nível superior desse meu elemento. Eu vou aproveitar esse outro modelo aqui, que é uma Sirene, para também falar sobre filtros. Só que aqui agora é um filtro de recursos. Quando eu seleciono ele, né, também apertando F5, eu consigo ver, quando eu seleciono uma face, quais são as entidades que foram criadas através daquele recurso. E através disso fica mais fácil eu fazer uma modificação. E lembrando, se eu apertar F6, né, eu desmarco todos os filtros. Feito isso, eu vou voltar ali para o meu nível principal, tá? E eu vou fazer uma coisa que também foi solicitada há muito tempo pelos usuários. Eu vou trabalhar com um componentezinho que está aqui escondido, só que ele tem uma característica muito pertinente, que esse modelo ele é importado. Por ele ser importado e ter tanta informação, ele é uma âncora ali no meu desempenho. Eu vejo que ele tem quase 1 milhão de triângulos gráficos, o que é uma coisa bastante negativa. Então eu quero otimizar ele.
Qual que é a novidade, né, desse modelo que, como vocês podem ver, né, tem um monte de corpos? A novidade é que eu consigo agora fazer seleções por tamanho de peças. Só que percebam que as peças nada mais são do que os corpos sólidos e outros corpos que eu tenho nessa geometria. E eu posso selecionar diretamente o corpo ou então os pais dele, que no caso são os modelos importados, né? Não é o corpo sólido no conceito do corpo, já é o modelo importado propriamente dito. Então, quando eu excluo eles, eu consigo realmente matar esses componentes como se eles nem tivessem existido. Eu vou aproveitar também e utilizar uma outra forma de seleção que já era conhecida em montagem, mas que eu não conseguia fazer aqui no ambiente de peça, que é a seleção de volume, né? Então, eu vou vir aqui agora dentro desse meu modelo e eu vou fazer uma seleção basicamente olhando de frente, que é uma forma mais fácil de estar trabalhando aqui com esse meu modelo. Vou habilitar a ferramenta e fazer a seleção de volume. Eu desenho basicamente como se fosse uma caixa ali dentro do meu modelo e eu consigo arrastar, né, essas tríades ali para um lado para o outro e ele vai englobando os componentes de acordo com o tamanho dessa minha caixaria. E daí eu posso selecionar os componentes principais ou simplesmente deletar. Só que quando eu deleto nessa condição, eu não deleto mais o modelo padrão, né? O modelo pai. É como se eu estivesse inserindo um recurso de excluir corpos. Então eu consigo escolher, eu tenho esse controle se eu realmente quero eliminar um componente ou se no caso ele só vai desaparecer ali dentro da minha estrutura, né? Isso faz com que eu tenha um modelo, obviamente, muito mais leve, que foi importado, né? Mas ele agora tem um melhor desempenho. E por falar em importação, aquela minha importação ela foi concluída. Lembrando, ela aconteceu em paralelo. Então ele fez a conversão e, obviamente, quando eu clico aqui no botão, ele vai fazer a abertura de todos os componentes que eu tinha associados. Então o que a gente consegue ver agora é um processo dinâmico que não trava você dentro da engenharia ao fazer um processo de importação, porque vai estar acontecendo esse processo ali em background. Essas são algumas novidades na interface na versão 2026. Porém, a gente também tem as novidades ali dentro da FD. Uma delas que eu joguei bastante importante, principalmente para usuários novos, é a interface simplificada. Se você é a primeira vez, a gente fez uma brincadeira, né? Qual foi a primeira versão do SolidWorks que você estava utilizando? A gente pode falar que muita gente vai começar a usar o SolidWorks. E se quiser, lá na ferramenta de exibir, eu tenho a área de trabalho e eu posso escolher habilitar ou desabilitar essa forma simplificada. É um estudante, você está começando no SolidWorks, é legal que existe essa ferramenta para que você tenha um controle mais simples, né? Mais minimalista do SolidWorks. E ainda falando sobre essa questão de interface, uma coisa que é bem atrativa, se vocês olharem minha árvore de projetos, ela está trazendo pouca informação dos componentes. Eu tenho uma opção específica ali dentro da minha estrutura, né, da Feature Manager, onde eu consigo ver os nomes e descrição de componente, onde eu posso escolher se eu quero trazer, além do nome do componente, eu posso trazer nome de configuração, ou então estado de exibição. Eu tem a possibilidade de manipular essas informações, o que é padrão, o que não é padrão, e obviamente tem mais competências disso se depois a gente explorar isso dentro da plataforma 3D Experience. Na versão 2026, se eu quiser, por exemplo, ver o estado de um arquivo, eu também tenho opções de criar esses filtros, né? Obviamente aqui eu estou utilizando a versão do SolidWorks que não está com conector, Exato. Mas se eu estiver utilizando o conector, eu posso filtrar mais informações. E para finalizar essa parte de UX, né, interface de usuários, vocês têm agora no canto inferior direito uma caixinha, que é aquela ali que parece que tem um cartãozinho, né? Parece um cartãozinho de dados. De dados, né? Ele vai falar sobre as mensagens ignoradas. Então, quantas vezes a gente não abre o SolidWorks e ele dá uma mensagem, precisa reconstruir esse modelo. Ou então a gente abre um modelo que é importado, ele fala, gostaria de utilizar o Feature Manager para tentar reconhecer esse modelo. A gente fala não e não mostrar novamente. Ali no canto, todas as mensagens que a gente descartou, a gente vai poder ver que vai ter um símbolozinho ali. Se eu falar, será que eu estou ignorando alguma atividade, alguma informação? Eu não preciso mais lá em opções e ver as mensagens descartadas. Eu tenho a possibilidade de visualizar isso diretamente na interface do SolidWorks, ali a partir da versão 2026. É engraçado pensar que a gente não tinha a funcionalidade ainda de importar um modelo, a geometria em background. Porque pensando assim, algo faz todo sentido. Porque normalmente o processo de importação, sim, é um processo que vai demorar mais tempo. Estou trazendo uma geometria, trazendo uma extensão neutra. Mas eu deixo isso importando e posso trabalhar normalmente. Então, cara, é algo que vai ajudar muito. Antes desprendia muito tempo do projetista, né? Agora a gente tem essa funcionalidade e isso fica muito mais fluido.
Bom, pessoal, agora para a gente falar sobre o PDM, a nossa ferramenta de gestão bem consolidada, a gente trouxe aqui à mesa mais um especialista. Seja bem-vindo, Michael. Obrigado, Salomão. Olá, pessoal. Hoje vamos falar, então, sobre as novidades do SolidWorks PDM 2026, tá? Tem uma novidade que é muito interessante para a parte de administradores do sistema, que são as permissões que o administrador pode atribuir para os usuários para que eles possam, naquele arquivo que está em checkout para um outro usuário, tomar esse poder do check-in para que ele possa fazer um desenvolvimento do projeto, tá? Mas é interessante dizer o quê? Essa permissão, você não é qualquer usuário que vai poder ter, né? Então, lógico, vai precisar conversar com o administrador para poder tomar essa permissão, e você pode ter a permissão de fazer essa transferência do seu próprio usuário em outro computador, né? Ou pode ter a permissão para que um outro usuário possa tomar esse checkout do teu nome. Ô, tá? Michael, só uma coisa, eu queria até abrir um parênteses nessa novidade, só para me entender. Então, vamos imaginar que eu sou um usuário, estou com o arquivo em checkout, estou modificando. Não fiz o check-in, mas salvei localmente. Né? Não fiz o check-in de volta para o PDM, mas salvei localmente. A funcionalidade, então, é outra pessoa pegar este arquivo, que está na minha máquina especificamente, mas não acessando mais o meu computador, né? Nessa situação, eu não tenho mais acesso, por exemplo. Isso, exatamente. Então, vamos pensar num cenário onde tu tá com o checkout do arquivo, fazendo o desenvolvimento do arquivo, né? Sim. E tua máquina dá um problema. Deu problema. Deu um problema. Salvei local, E tá apenas. local, mas tu não consegue ter mais acesso ao teu computador, né? Uhum. Então, você tendo essa permissão, você pode ir no computador de um coleguinha, pegar aquele checkout para você, né? Ou até mesmo outro usuário, Uhum. e fazer o check-in. E qual que é a novidade aí, né? Como o arquivo está em checkout, vai ter um serviço que vai meio que sincronizar esse arquivo no arquivamento, né? Então, Muito por legal. isso que você consegue atribuir em outro computador sem perder as modificações. Mesmo sem fazer o check-in. Mesmo né? sem o Exatamente. E o legal é cara, transferir um arquivo teu para você mesmo no outro computador, ou se for um administrador que realmente tem essa possibilidade, ele obtém de qualquer outro usuário. maravilhoso. Isso aí, perfeito. Isso aí. Maravilhoso. A outra novidade é também para a parte de administradores, né? É a parte onde a gente consegue agora arquivar fluxos de trabalho, né? Então, imaginando um cenário onde você já tem um fluxo que você não está utilizando mais, para não ficar poluído ali na parte da administração, você pode arquivar ele, né? A gente sabe, no início da implementação e tudo mais, a gente acaba definindo alguns processos, né? Algumas etapas do nosso fluxo, e com Uhum. o tempo vai melhorando, né? E agora você tem essa possibilidade de estar arquivando ele. Logo, tu não precisa deixar mais ali, tá? Ainda sim, na parte de permissões, né, na administração, hoje, agora a gente tem uma permissão que você pode atribuir para o pessoal de manufatura, por exemplo, né, que ele pode navegar nas outras pastas sem Uhum. conseguir ver o conteúdo de fato daquelas subpastas, né, que ele está navegando, e conseguir acessar de fato a que ele precisa, né? Um exemplo é, o pessoal precisa pegar arquivos em PDF, e ele não pode ainda ver os arquivos de desenvolvimento 3D ou um drawing, por exemplo, né? Uhum. E aí, quando você faz a ramificação das pastas, tu pode agora atribuir essa permissão que ele consegue acessar os arquivos ali agora daquela subpasta que ele atribuiu. A gente comentou, parece muito como que você faz, por exemplo, um compartilhamento de alguma coisa de OneDrive. Exatamente. Né? Tipo, você pode acessar essa pasta. Você consegue ver o caminho dela como um todo, mas você simplesmente não vê os conteúdos Exato, tá que em não são branco. A pasta compartilhados. vazia, mas né? não tá vazia. Exatamente, É. exatamente. Bom, na interface de usuários, né, a gente tem o painel de pesquisa agora ali, que você consegue criar favoritos, né? Criar favoritos ali na sua pesquisa, né? E aí, qual que é a vantagem agora? Você tem um jogo de informações que você precisa criar uma lógica, Isso. e você consegue salvar agora esse favorito, né? E aí, além disso, tu consegue, no momento de acessar o favorito, ter a possibilidade do PDM já ter o gatilho de fazer essa pesquisa para você. Mas você pode tirar em qualquer momento para aproveitar aquelas informações e fazer uma nova pesquisa. Isso, esse gatilho ele é bem interessante, porque se eu desabilito ele, eu me aproveito ainda de todo o filtro em específico, as características que eu coloquei ali, mas ele não pesquisa. Então eu me aproveito o favorito, modifico o que eu preciso, e aí sim, faço a minha pesquisa e continuo com o meu Sim, trabalho. Então sim. faz...
Isso. Eu achei essa novidade bem incrível, assim, porque a todo momento a gente está pesquisando alguma coisa no PDM, né? Uhum. Então, a gente manter ali um favorito de pesquisa e poder reaproveitar, né, faz toda a diferença ali no tempo do projetista, né? A gente pensa em quanto mais a gente reduzir clique, melhor, né? Então, nesse caso, Exatamente. teria que ir lá, abrir a pesquisa, filtrar por cartão, escolher quais são os campos. Aqui, em Isso um aí. clique só, a gente já consegue fazer a busca, né? Pensando na redução de cliques, por exemplo, agora a gente consegue acessar a ferramenta de pesquisa do PDM nessa guia, que antigamente não tinha. E aí um detalhe importante, né? É uma novidade que saiu em FD. Então, usuários de PDM, ainda na versão 2025, têm acesso a a esse funcionalidade. campo pontualmente ali da parte de pesquisa, né? E vale destacar, porque a gente desenvolveu parte dessa conversa, dessa apresentação, todo mundo junto, né? Teve mais coisa de PDM. Tem bastante coisinha de detalhes dentro da parte de interface de usuário. É que senão a gente realmente dá para fazer um evento Só de PDM. só de PDM, né? Dá Exato. pra fazer um evento de 2h30, 3 horas, né? Mas a gente condensou principalmente aquilo que impacta de forma dinâmica a vida do usuário, mas muito pelas características de administrador. Porque a maior parte dos casos de PDM, né, não é o usuário reclamando da interface ou da usabilidade. Isso vai melhorando, mas é principalmente a arquitetura de como a empresa funciona tem que ser melhorada. E daí essas 3 primeiras novidades que a gente quis trazer, justamente ser da parte administrativa, não é à toa. É porque isso realmente muda a forma como a empresa pode pensar na estrutura. Pega na lógica da né, ferramenta. Na ali. lógica da ferramenta. Então, cara, é uma novidade bem expressiva. Sequência e as nossas novidades, a gente queria agradecer a sua participação aí, Michael. Eu que agradeço o convite, viu? Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Bom, agora nós vamos falar então das novidades a respeito da plataforma 3 Experience, né? Nosso ambiente PLM aí, né? Perfeito. E aí, lembra no início do evento que a gente falou sobre a Aura? Então, o que ela é dentro da plataforma pra gente? Ela é um chat GPT, tá? E dentro da comunidade, falando sobre ela, o que ela nos traz? Ela faz resumos de textos, ela responde perguntas que a gente realizou dentro da comunidade, ela lê documentações. Resumindo o que ela é pra gente? Ela é uma assistente que veio para nos auxiliar no nosso fluxo de trabalho. Né? E é legal falar da Aura, porque lá no começo tu comentou, né, Carlos, que tem aquela ferramenta potencial de renderização, que uma hora vai vir, mas hoje ela já está disponível para os clientes. Então, essa capacidade de ter um assistente, tipo um chat GPT, Isso. mas dentro da plataforma, é um diferencial. Por quê? Os pontos que você trouxe ali, né? Parte Malvera? ética, segurança. Né? Obviamente, ela não vai fazer tudo que um chat GPT faz. Me cria uma imagem, faz isso, faz aquilo. Porém, ela está dentro daquele escopo de uma ferramenta de IA segura que acessa os dados que estão dentro da sua plataforma propriamente dita. Ainda falando sobre novidades de 3D Experience, nós temos uma nova possibilidade de salvar uma configuração a um CAD Family desvinculado. Né? Normalmente, quando nós temos configuração da 3D Experience, as configurações viram produtos dentro de um mesmo CAD Family. O que a novidade traz? Eu consigo selecionar esta configuração, salvar em um CAD Family totalmente desvinculado. Então, eu pego uma configuração e transformo em produto. Em resumo, é basicamente isso. E ainda falando sobre comunidade, se a gente tiver um trigrama adequado, a gente agora consegue relacionar bookmarks, issue, planejamento de projetos, mas a gente vai continuar falando sobre isso. Exatamente, Carlos. O vínculo de um planejamento de projeto dentro da comunidade traz a possibilidade de eu acessar informações que antes eu precisaria em telas separadas para dentro da comunidade. Então, um resumo, as tarefas, dependências, todo o schedule do meu projeto, inclusive os membros que participam dele, são informações cruciais que agora eu consigo acessar dentro da comunidade. Bom, e outra novidade ali, olhando para o conector, né? Essa novidade que veio ali numa FD, quando a gente salva uma peça na plataforma, agora a gente tem a possibilidade de trabalhar com interações, né? Então, são informações pertinentes da mudança que houve ali no projeto, naquele salvamento, né? Com relação ao anterior, né? Então, eu consigo colocar esse comentário para facilitar entender o que aconteceu entre um salvamento e outro, né? E aí nós conseguimos, então, uma vez que o modelo já está salvo, né, na nossa plataforma 3D Experience, a gente consegue visualizar
esses comentários que foram feitos ali, seja por mim, né, ou por outros projetistas que estão ali vinculados a esse projeto ou que fizeram alguma modificação, né? Então a gente consegue consultar esse histórico e fica claro, né, ali o que foi feito em cada modificação, embora não foi gerada nenhuma revisão ainda, né? Isso lembra bastante as anotações que a gente faz dentro de versionamento. Do PDM, por exemplo, né? Que uma coisa é você fazer uma nova revisão do projeto. Exato. Mas só em versionamento, você já sempre pode colocar anotações ali, né? Para falar, ó, foi evoluído tais etapas. A mesma coisa acontece dentro da plataforma. E falando ainda de plataforma, mas agora sobre um aspecto de 2D, eu consigo ter dados de maturidade do meu modelo dentro de um detalhamento 2D. E, basicamente, se eu evoluir isso, eu consigo ter a atualização desses dados, mesmo que eu não tenha reconstruído a minha documentação. Então, por exemplo, dentro do 3D Play, onde eu tinha esse dado, né, preenchido ali, ele vai conseguir atualizar numa visualização para todo mundo, sem que eu tenha que, de novo, mudar o estado do meu modelo, ou mudar o status dele, abrir no SolidWorks, reconstruir essa informação como se ele tivesse que pingar esse status novo na plataforma. Ele não precisa fazer essa troca toda. Ele traz direto na plataforma pela revisão ali do 3D Play. Isso, exato. A gente poupa essa etapa de precisar abrir um modelo, reconstruir, devolver a visualização, porque basicamente é um metadado PLM, é uma propriedade PLM. Atualizei, ele já vai indexar isso pra gente. E mais uma novidade para a 3D Experience é a possibilidade de inserir um comportamento mecânico para os componentes. Como é que isso funciona? Por padrão ele é rígido, mas agora eu tenho como definir um Physical Product para deformável e escolher um outro Physical Product que realmente modificou a geometria, que é o deformado. Então a gente tem esses dois, deformável e deformado. Então eu defino um Physical Product, consigo configurar esse componente, faço a minha busca na base de um outro Physical Product e digo, essa é a versão deformada deste deformável. Né? Fica até um pouco... Deformado. Contra-intuitivo ali, mas é exatamente isso. Ele é deformável, eu seleciono deformado. Para quê? Toda essa modificação, né? No final das contas, quando eu realizar uma pesquisa, eu tenho um CAD Family que está com um vínculo de 2 Physical Products, as duas versões desse mesmo produto. Deformável e o deformado. O exemplo da demonstração ele é bem bonito porque é uma borracha. Exato. Borracha é isso. A borracha bruta, o padrão, é esse negócio aqui. Mas existe uma versão onde ele vai ser deformado para justamente, ele é tipo é uma vedação ali, né? Isso, do produto. que vai ser alocada no produto e ele vai ficar fixo. Não é? Exato, né? E não é como uma chapa que, de novo, é fixo. Você falou fixo, mas pode confundir, porque tem um modelo de estado fixo, né? Não é esse ele fixo. não é fixo, né? Ele vai ficar num local, numa condição em que ele foi devidamente deformado. Então, de novo, um comportamento mecânico, uma condição bem legal que, cara... Bem interessante. É uma ampliação de forma de trabalho dentro da plataforma. E aproveitando ainda, né? Tem agora uma questão bem legal da parte de gestão de soldagem, né? Dentro da plataforma 3D Experience. E veio em FD, né? Então tem a marcaçãozinha lá, como a gente também tinha comentado pacotes. em outros momentos, né? Então, agora, quando a gente vai salvar o modelo que ele tenha soldagens, a gente só marca uma opçãozinha para ele identificar isso, né? E a lista de corte vai lá para dentro da plataforma. Outra opção que é bem parecida com essa, também é a possibilidade de enviar as design tables agora. Tá? Essa, inclusive, não é de FD, é uma novidade mesmo, mas também está demarcado ali na nossa legenda. Então, a tabela de Excel que antes ficava desvinculada, ela também vira uma relação e tem o tracking dentro da plataforma 3D Experience. Aí a gente colocou, para exemplificar isso, a parte de Relations, né? Isso. Então, a gente consegue realmente visualizar esse componente ali dentro da Ficou como filho do modelo. Como filho. Bom, e vamos chamar... A gente tem mais coisa para discutir, né? Mas como todo mundo já está vendo, a gente tem mais uma convidada aqui agora, né? No nosso evento, né? A Samara está falando diretamente lá de São Leopoldo, né, Samara? Tudo jóia? Oi, tudo? Ah, maravilha. E a Samara vai trazer um pouquinho das novidades sobre o SolidWorks elétrico, né, Samara? Então, estamos na chamada aqui, mas o palco é teu. Fica à vontade, por favor. O que a gente tem de novidade no 2026 para o universo de ECAD? Para começar, pensando principalmente no SolidWorks Electrical Schematic, né, ou seja, a parte 2D da ferramenta, no ano passado foi introduzido para a gente o item importação de peças por lista de Excel. É algo que já foi uma evolução na criação de diversos itens ao mesmo tempo dentro das bibliotecas de cabos e peças,
E nesse ano, o recurso ele veio um pouquinho mais completo, trazendo também dados para os terminais, como a seção da via, bitola, o número máximo e mínimo de contatos possíveis dentro de um próprio terminal, o que agiliza bastante na criação em lote de fabricantes. Então, isso é um ponto principal para nós, pensando em banco de dados. Outra melhoria foi no gerenciador de cabos. Então, antes o controle ele era um pouco limitado, né? A gente tinha acesso aos cabos multivias presentes no projeto, porém agora ele é possível organizar as vias de uma forma mais ágil, alternando entre as vias de um cabo dentro do próprio gerenciador. A gente dependia muito de escolher isso na hora do projeto, né, no esquemático, e nesse ambiente também agora é possível aplicar filtros por local do cabo, nome, se o cabo foi roteado ou não, além de dados personalizáveis e outras variáveis. Além desse recurso, a gente também vai começar a poder navegar dentro dos esquemas elétricos a partir desses cabos inseridos, né? Então, esse gerenciador, a gente vai poder clicar e ele vai nos trazer para o esquema onde tem esse cabo adicionado, né? Então, isso ajuda bastante na parte de associação dos cabos multivias. E agora, um dos pontos que eu particularmente acho mais interessante para quem vai criar conectores, para quem utiliza isso para chicotes, entre outros, é um dos pontos fortes que é a inserção dinâmica de conectores. Hoje, quando a gente vai adicionar um conector dentro do projeto elétrico, com a versão de 2026, a gente pode expandir esses campos de opção e dentro desse recurso, a gente vai poder limitar a quantidade de contatos que serão inseridos, então a gente consegue bloquear isso. E na hora que a gente vai inserir esse conector, a gente ainda consegue mudar os pontos. Então, eu quero colocar o ponto 3, 6 e 2. E ele vai vir na ordem que eu decidi nesse símbolo novo, né? E além disso, pensando daí na questão das peças de fabricante, elas passaram a permitir a associação de diferentes referenciais comerciais, né, em cada um dos terminais e bornes de um componente. Isso possibilita, por exemplo, a gente vincular um novo cadastro comercial via via do conector. E essa informação ela pode aparecer em relatórios como etiquetas dinâmicas ou ainda relatórios de materiais. Etiquetas dinâmicas que foi uma novidade lá em 2024. Para finalizar a parte de 2D em si, ainda tem algumas mudanças na exportação de PDF, então surgiram possibilidades como separar por livro, diretório, página, além de incluir diversas variáveis desses marcadores, e a gente consegue agora exportar isso num formato de orientação automática, que permite a gente reunir páginas aí, retrato e paisagem em um único documento. Partindo para a parte 3D, né, que é a integração com o SolidWorks mecânico, a gente tem como destaque a principal ferramenta, que é o roteamento por segmento de fios. A gente já conseguia fazer o roteamento de fios, né, no geral, a gente escolhia qual era o fio e poderia fazer esse roteamento, mas agora a gente consegue escolher exatamente qual segmento que a gente quer rotear. Por exemplo, eu tenho ali o meu disjuntor 1, eu consigo ver todos os locais onde ele está acionado, né, onde ele tem essas conexões de fios, e eu posso selecionar só elas para fazer o roteamento. Então, na versão 2025 e as passadas, a gente escolhia o tipo de fio, escolhia o tipo de cabo, mas agora eu consigo ser bem mais expressivo, né? Bem preciso, na verdade, desculpa, e realmente pegar só aquele segmento para a gente conseguir rotear, o que traz aí o benefício de a gente poder testar. A gente às vezes precisa renderizar o projeto todo, né? Então, quando a gente escolhe só o segmento, a gente consegue pegar só aquele pedaço, e essa é uma das principais novidades, né, do 2026. Trazendo um foco um pouquinho mais para a questão de roteamento de chicotes, algumas funções foram aprimoradas, como sabemos, já é possível, né, inserir um chicote, planificar ele, porém a planificação agora veio com um cuidado maior na renderização, então ele está trazendo mais detalhes dos conectores, e quando a gente vai para a parte de planificação, né, 2D, a gente consegue ter propriedades desses chicotes ali, segmento por segmento, a gente consegue ver quais são os fios e cabos que estão conectados nesse chicote como um todo, e pensando na planificação e no desenho 2D, a gente vai começar a ter mais colunas de propriedade de rota. Então, por exemplo, a gente vai ter campos de qual é o conector que ele está, então a origem ou o destino do conector, qual é o pino desse outro componente que está sendo inserido,
e assim a gente consegue fazer essa verificação, né, de origem e destino. Para finalizar essas questões de 3D, assim, o que eu acho, né, mais importante é também a questão de poder agora adicionar um comprimento prévio dentro dos conectores. Então a gente consegue ali dentro de cada um dos pontos de conexão já deixar um comprimento prévio, e esse comprimento ele vai aparecer depois em relatórios de comprimento de fios, né? Então, relatório de roteamento de chicotes, roteamento de fios, cabos. Então, a gente já tem essa metragem e agora ela vem com uma tolerância, né, uma precisão maior no momento que a gente insere isso dentro dos conectores. E eu acho que mais para um complemento aí, que lógico que a gente vai conversando um pouquinho mais no futuro, vídeos de elétrico em si, a gente tem o aperfeiçoamento de servidor colaborativo, a gente tem edições em visualização de classes, atualização de componentes, e é algo que a gente vai detalhando aí pelo ano, mas eu acho que dos pontos certeiros, né, e principais do Electrical são esses. Perfeito. É o que a gente estava comentando de outras soluções ali, né? A gente falou um pouquinho antes aqui de PDM. Cara, é um universo, né? As demonstrações originais, a gente estava comentando, acho que elas chegavam a quase 15 minutos ali só de demonstração de elétrico. Melhoria, implementação, então... É muito tempo, né? O PDM fazia a mesma coisa. Tá bem recheado. E acho que isso também traz um outro ponto ali, né, Samara, que justifica a tua presença, é que não dá para ter uma pessoa só para enxergar todo o universo. Então, o fato da SK ter pessoas dedicadas na parte de ECAD, né, mostram realmente a atenção e o cuidado que a gente dá para a solução, né, e principalmente ter pessoas que consigam falar a linguagem das pessoas que desenvolvem projeto elétrico, né, como é teu caso ali para passar as informações, né. Então, eu agradeço imensamente. Você tem mais algum ponto específico que você queria destacar? Por favor, fica à vontade, Samara. Não, é isso aí. Acho que nem você comentou, a questão da SK hoje poder trazer todo um setor de ECAD é algo realmente que é um diferencial. E sempre que precisarem, estou aqui para falar de elétrica mais um pouquinho. Perfeito, certinho. Samara, obrigado pela participação e espero que a gente conte com você ali em próximas oportunidades, tá bom? Obrigadão. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então agora a gente vai falar sobre as novidades do universo de simulação no SolidWorks, né? Então, para isso, a gente vai utilizar esse modelo da Vermeer, né? Onde nós temos agora a primeira novidade referente à parte de cargas, né? Onde nós conseguimos colocar ali a nossa carga remota, né? Não é uma novidade a carga remota em si, mas sim a condição que a gente consegue aplicar, né? Então ali a gente vai fazer toda a configuração do nosso modelo, né? Colocando ali o seu componente, né? De carregamento ali de translação, né? E basicamente a novidade está em quando a gente trabalha com condições de malha, conseguir selecionar as arestas para ter uma condição mais precisa do carregamento. Então agora a gente não precisa deixar numa face aleatória, a gente consegue selecionar diretamente essa aresta da casca, né? E uma outra novidade que a gente tem, quando a gente vai executar um estudo, normalmente aparecem erros, e muitas vezes a gente nem sabe que é aquele erro, né? Então agora a gente consegue copiar e colar essa mensagem de erro e visualizar que nesse caso está faltando um material um dos corpos que a gente tem ali no nosso produto, né? Então basicamente a atualização ela vai ser bem mais dinâmica, né? A gente vai conseguir corrigir esse erro de uma forma bem mais fácil, o que acaba sendo bem benéfico ali, né, para o projetista de simulação, né? Referente a esse tipo de trabalho. Então, uma vez que a gente corrigiu o problema, agora sim a gente consegue executar e ter o resultado ali da nossa análise, né, de forma bem consistente. Uma outra novidade que a gente tem é referente à parte do deslocamento, né? Até o momento a gente tinha deslocamento somente no sistema de comprimento, né, com milímetros, polegadas. Agora a gente consegue trabalhar com ele também no modo de rotação, tá? Seja na direção X, Y, Z, trabalhando com radianos ou graus, né? Então a gente vai basicamente aplicar ele ali com 7 graus, é a rotação que esse modelo está sendo exercida, né? Algo que não é uma novidade precisamente, mas é importante destacar, como a gente está trabalhando com um modelo de malha de casca, a gente tem a capacidade de trabalhar com os gerenciadores de casca, porque a gente tem muitos elementos. Então, a gente cria um grupo para fazer determinada modificação e todos os outros itens já serem alterados, né? Imagina a gente ter que alterar um por um ali, né? Então, seria um processo bem moroso. E a novidade em si, quando a gente fala também de casca, né, uma nova
opção que a gente tem agora é quando a gente vai fazer a definição dessa casca. A gente sempre escolhe qual é o offset, né? Se é dentro, se é fora, se é no meio, se é um offset. E a gente tem a capacidade agora de fazer uma pré-definição com relação a fino ou espesso, né? A consideração daquela malha de casca. Então, uma opção pré-definida dentro ali do simulation, onde a gente já mantém para aquele estudo que a gente está trabalhando, não precisa se preocupar em modificar para aquelas chapas especificamente, né? Então, uma vez que a gente tem essa modificação feita no nosso produto, a gente roda novamente a análise e chega ali num deslocamento de nem meio grau, né? Então teve realmente um ganho bem significativo, né? E uma última novidade é sobre a parte de vibrações, né? Uma dinâmica linear, onde agora a novidade é basicamente a gente conseguir listar as forças dos conectores, né? Dos conectores virtuais que nós colocamos no nosso projeto, né? Justamente para simplificar o cálculo, mas eles nos trazem também respostas, inclusive a gente consegue obter gráficos dessas respostas, né? Seja ali da força de cisalhamento, axial, momento, curvatura, a gente tem as configurações ali desse gráfico também que auxiliam a gente a ter uma visualização mais completa sobre o comportamento, né, desses elementos, uma análise de vibração, né? O mundo estático, ele parece perfeito, né? Mas quando a gente entra nessa condição aí de vibração, é importante a gente ter mais respostas como essa, né? Perfeito, né? E o legal dentro desse aspecto, né? Olhando para quem trabalha com as simulações e às vezes até trazendo uma informação que a gente não fala toda novidade, mas é um momento para falar isso, é que, cara, o quão é importante a gente trabalhar com vários modos de malha, né? Então, trabalhar com uma malha de casca, para você trabalhar com volumes, densidades de malha maiores, é importante. O gerenciador sempre foi uma das ferramentas que eu mais gostei, porque trabalhar com modelo de soldagem, que tem muita chapa metálica, e você sabe que ele vai tendenciosamente criar um modelo de casca de malha, é super legal. Mas, realmente, antes dessa ferramenta do gerenciador, era muito moroso. E ver ela sendo otimizada, para mim, é uma das maiores alegrias. Trabalhar com carga remota também sempre é muito bom, porque otimiza muito tempo. Mas ver melhoria na parte de gerenciamento de casca, eu acho que é uma coisa muito boa e o pessoal usa direto, usa o tempo todo. Sim. E continuando aí as novidades, né, sobre simulação, agora a gente vai falar de um estudo que é de flambagem, né? Então a gente vai considerar essa estrutura fazendo o carregamento, né, sobre os elementos de viga que a gente tem na parte superior desse conjunto, né? E com isso a gente consegue aplicar também o carregamento aí de forma remota, né? Também pensando nessa questão de simplificação e mantendo de forma mais precisa esse carregamento, né? Então a gente pode colocar ali a carga que esse modelo ele vai suportar, né? Os 40 kN ali, podendo inclusive separar ali por metro, né? Comprimento por metro e também por item, né? Ou a quantidade total, né? Condição que a gente só tinha no modelo ali com forças ou momentos individuais, né? Uma vez então que a gente tem as respostas, fica fácil a gente visualizar que parece faltar um pouco de reforço nessa estrutura, né? Então, ela está ela está tendo movimentações bem fora ali do permitido, né? Então, aqui a gente pode, inclusive, listar os fatores de segurança de flambagem, né? Para visualizar esses valores. Mas é claro que os valores negativos, eles não são pertinentes, né? Porque ele não entra, de fato, ali na condição de flambagem, né? Então, a gente consegue agora, com uma nova opção, extrair somente os fatores de flambagem positivos, né? A gente executa a análise novamente e agora a gente consegue visualizar somente os aspectos positivos do fator de segurança, né? Então, mantendo uma condição mais próxima daquilo que a gente vai trabalhar, né? E além disso, né? Ali também, novamente, quando a gente fala de análises randômicas, né? Com espectro de resposta, a gente vai agora executar esse mesmo estudo, né? E perceba que agora a gente tem novamente esse carregamento sendo feito nessa estrutura. Então, de novo, né? A carga remota podendo ser aplicada aqui também para o nosso modelo numa análise dinâmica linear, né? Perfeito, então a gente coloca ali a indicação do local e o seu carregamento e com isso a gente tem a definição da carga, né? Bom, a gente tem todos os valores ali, né, do dimensional onde ele foi aplicado e agora basicamente a gente visualiza, né, ali qual que é a resposta, né, que a gente vai ter desse estudo para ver se de fato ele vai suportar no modo dinâmico, né, se ele vai suportar esse carregamento. Então, a gente consegue visualizar aí novamente o deslocamento e a plotagem de tensão, né? No caso ali, destaque para o deslocamento, com 26 milímetros, né, aproximadamente. Mas é claro que essa condição, ela não está tão satisfatória, né? Apesar de ser um modelo relativamente grande. Então, a gente vai aqui utilizar um comando que é bem útil também,
que é a cópia de estudo, né? Basicamente referenciando-se a uma nova configuração, para que a gente aproveite todas as condições de contorno da simulação sem ter que colocar novamente, né? Então basta a gente ativar essa configuração com reforço ali na minha estrutura e visualizar, de fato, aí esses resultados, né? Não é uma novidade em si a cópia de estudo, né? Mas é um comando bem pertinente que a gente utiliza com muita frequência, né? Porque dificilmente a gente tem a resposta no primeiro estudo que a gente faz, né? Então, inclusive, a gente consegue fazer um comparativo, né? Aqui sobre esses dois modos que a gente utilizou, né? Ali plotando apenas o deslocamento, e a gente consegue visualizar na mesma interface a diferença, né? Saindo de 26 e vindo para 2, né? Teve uma queda aí bem brusca do deslocamento que a estrutura ela está sendo exercida sobre ela, né? Então, com isso a gente tem respostas bem precisas agora também com a simulação, né? Muito bacana. E o legal aí é ver soluções que são utilizadas num tipo de simulação em outras. Esse ano a gente acabou escolhendo não trazer, por exemplo, novidades da parte de Flow Simulation, embora tenham, né? Por questões, de novo, tempo e impacto dentro do nosso evento. Mas eu lembro quando é muito surpreendente para as pessoas que fazem, por exemplo, uma simulação no Flow Simulation e sabem que aqueles dados de carga, né? De pressão, você consegue utilizar depois numa simulação estrutural. Essa comunicação é um ponto forte dentro do universo do SolidWorks. E ver, por exemplo, carga, massa remota, né, que a gente acabou de comentar, sendo utilizado em outros tipos de simulação, mostra também essa questão de integração entre sistemas e ferramentais de simulação. Era muito normal o pessoal falar, não é tão normal porque a gente vai entrando no nível de profundidade de simulações mais complexas, né? Mas o pessoal fala, nossa, eu queria usar carga remota nesse caso, vou ter que trabalhar de outra forma, outro workaround ali, né, para a gente conseguir colocar o carregamento e os parâmetros de contorno da simulação. Então, de novo, ampliação da funcionalidade. Sim. Acho que é o ponto principal que ficou para essa versão. É bem bacana também a gente destacar, né, que o Simulation ele funciona de forma totalmente integrada ao SolidWorks, né? Então, é uma ferramenta que está ali disponível para o projetista, né, desde o SolidWorks Premium, né, com análise estática, mas que já dá bastante respostas, né? E aqui a gente mostrou algumas novidades significantes tanto para análise estática quanto também para os outros módulos, né, Professional e Premium do Simulation. Bom, aproveitando que a gente está falando de simulação, vamos continuar nesse universo. Embora eu tenha falado, né, que a gente não vai falar de Flow, a gente vai falar de Plastics, tá? Que é uma ferramenta que a gente tem investido, colocado bastante tempo e energia dentro da nossa realidade aqui na SK. Porque a gente trouxe a Samara agora de pouco, a gente falou dos times verticalizados, né, de tecnologia, como ela da parte de elétrica, né? Isso. A gente também tem times dedicados da parte de simulação, tanto para suporte, implantação, mas também para serviços, né? Então, é legal esse destaque falando dos times pontuais, mas eu vou roubar um pouquinho a vez deles aqui e também falar sobre a parte de universo de simulação em Plastics, tá? A gente vai começar olhando para esse modelo, tá? Que é uma geometria complexa, tá? E para fazer um simulado, a gente vai utilizar várias configurações, emulando ali uma evolução de projeto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer dentro dessa análise é o seguinte: o Plastics, para quem conhece, ele tem os 3 grandes módulos para basicamente analisar a parte de preenchimento, recalque e, por fim, a refrigeração e empenamento do meu modelo. Essa simulação ela já foi rodada e a única coisa que eu vou fazer aqui é carregar os resultados, tá? Então, basicamente, eu vou ler o resultado relacionado àquela configuração. E o que eu consigo ver aqui é que esse primeiro modelo ele teve um problema ali de tiro curto, ou short shot ali no termo em inglês. Então, aconteceu o preenchimento até um determinado momento e daí, infelizmente, a frente de fluxo ela não avançou e meu modelo não foi completamente preenchido. A novidade que eu tenho aqui, né, na versão 2026, é que agora eu consigo ver o volume não preenchido. Ou seja, a primeira opçãozinha que vai aparecer quando eu tiver um short shot é exibir o volume das regiões que não tiveram preenchimento. Então, com isso eu consigo fazer uma análise, entender melhor como foi o comportamento desse meu modelo, que nesse caso, infelizmente, não foi completamente preenchido. Já peguei um problema do meu modelo antes de desenvolver qualquer coisa, né? Mas vamos supor que eu evoluí ele. E daí, no caso, eu modifiquei algumas condições de parede, de espessura no meu modelo, e daí eu aumentei a capacidade
capacidade da frente de fluxo avançar e preencher esse modelo dentro do molde. Também vou fazer o carregamento dessa análise e eu vi que ali agora eu tive um preenchimento completo e tranquilo. Isso faz com que agora eu possa avançar para outros aspectos de análise que são importantes, né? Como, por exemplo, aí nesse meu modelo, um ponto bastante importante é a pressão de ventilação, tá? Pressão de ventilação, ela vai mostrar quais são as pressões que eu tenho ao final do preenchimento, basicamente porque o ar tem que sair do molde. E às vezes isso gera alguns acúmulos. O que eu posso fazer ali achei essa pressão muito alta, então eu vou fazer uma adequação nesse meu modelo, adicionando um parâmetro que já era existente, mas tem uma novidade na versão 2026, tá? Basicamente, tudo isso que vocês estão vendo, esses símbolozinhos que apareceram ali no modelo, né? Eles são os respiros de ar, que agora na versão 2026, além de arestas, além de vértices, eu também consigo colocar arestas, né? Esse é o ponto. Então, eu consigo mostrar aqui para vocês arestas, vértices, que são canais de respiro por onde naturalmente existe a vazão de ar dentro do molde. Obviamente, se eu coloco mais canais de respiro, né? Mais áreas por onde eu posso evadir esse ar, eu tenho uma pressão menor, o que evita algumas falhas no meu modelo, como por exemplo ali um aumento de pressão e temperatura que pode acabar queimando o meu modelo, né, ou gerar outros tipos de dor de cabeça. Fora a própria força que eu preciso fazer, né, no meu modelo para fazer um preenchimento completo. Tá? E por fim, ainda nesse modelo, ele tem alguns componentes que, como deu para ver, eles não são só termoplásticos, eles são termofixos, tá? E daí, no caso, a finalização da cura desse modelo acontece não através do tempo, mas através de uma reação química que vai finalizar. Isso acontece, por exemplo, com os modelos que são silicone, né? Como esses aí que vocês estão vendo. E agora, dentro dessa nova versão, 2026, eu consigo editar essa configuração. E daí eu consigo usar como critério não só a questão de tempo, mas a questão da cura. Então, eu modifico isso, ele vai usar um algoritmo específico para fazer essa interpretação e vai, obviamente, tem uma série de parâmetros para fazer esse ajuste, mas alguns deles são até travados ali, né? Mas ele vai utilizar algumas outras condições de comportamento, de leitura do meu modelo, para entender como vai ser o resultado de finalização desse modelo ali, que é um termofixo, tá? Então, isso mostra algumas capacidades bem legais do Plastics nessa versão e soma outras competências que vale destaque aqui em tela, né? Que são novos materiais, no caso, 85 novos materiais, fora atualização de 12 materiais e uma performance do solver, que na versão 2026 ele teve 15% de melhoria nas condições de preenchimento, 30% na melhoria do solver para a parte de recalque e até 25% de melhoria para a parte de refrigeração, tá? Então, essas condições, elas mostram também o investimento na ferramenta para que cada vez mais você tenha desempenho, né, sem ter nenhuma perda com a qualidade dos resultados. Acho bem significativo essa questão da performance, né? Porque realmente o estudo de injeção plástica, ele tende a demorar um pouco mais até do que um estudo estrutural, né? Sim. Mas ter essa resposta em menor tempo ajuda bastante ali na hora de tomar uma decisão, né? Inclusive, é um dos benefícios gerais, né, de uma simulação, né? A gente conseguir ter prévias de respostas, até aquela parte pequena que tinha no meio do modelo, né? Da novidade ali de visualizar a parte que não foi preenchida, oculta, eu não estava vendo anteriormente. Uhum. Então, isso era uma condição que talvez o projetista não iria visualizar. E lembrando que a gente ainda está na fase de projeto, não passou ainda para construir o ferramental, então o pessoal não recebeu. Então, a gente já visualiza isso e já antecipa, né, esse lançamento ali com menos erros de projeto, menos tryout, né? O grande benefício do universo de simulação. Sim. Perfeito. Gente, com isso, chegamos ao final, né? É mais um evento. Esse, dentro dessa estrutura, é um pouquinho diferente. A forma como a gente apresentou, né? Que a gente tentou explicitar as novidades. A gente sabe que não é fácil, é muita informação. Pra gente é uma preparação, é com muito carinho, mas a gente sabe que tem muita informação que também acabou ficando omitida, né? E não é por maldade, mas a gente espera que tenha atingido a maior parte das expectativas. Das expectativas do público como um todo e das necessidades mais imediatistas, vamos dizer assim, né? Aquilo que gera mais impacto, a gente realmente filtrou, né? Em vários momentos, e eu quero até para encerrar
encerrar isso, vocês viram que em vários momentos apareceu, por exemplo, ali, principalmente na parte de 3D Experience, né, os ajustes, as coisas que foram desenvolvidos ali pela Ana, que era para estar junto, e daí eu já emendo o agradecimento ao Carlos, né, que a gente pegou ele no contrapé para estar aqui com a gente, né, um cara que conhece muito da plataforma 3D Experience, tá nervoso, tá participando aqui da chamada, mas primeiro agradecer tu, obrigado pela disponibilidade, pelo tempo, porque a gente sabe que é difícil vir assim na correria, né? Eu que agradeço, eu agradeço a vocês, tá, pelo convite. Para mim foi muito gratificante estar aqui com vocês e estar partilhando um pouco desses conhecimentos. Então, para mim é muito gratificante, tá? Agradeço a todos vocês que estão aí acompanhando a gente, que vai estar recebendo todas essas informações. Como foi dito ali, é muita informação, a gente sabe disso. Mas, mais uma vez, muito obrigado ali pelo convite. Perfeito. Né? A gente vai desestressando ele ali. Tá meio nervoso, mas a gente sabe que o conhecimento tá aí e o carinho também na preparação. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. De verdade. Agradeço também o Salomão, né? Que tá quase igual a Ana, né, cara? A gente tá chegando no final do evento, aqui a garganta já tá indo embora, mas é do período, tá um tempo muito seco e, cara, um monte de gente só tá sofrendo aqui na região. É isso aí, Nicolas. Agradeço aí novamente, né? O pessoal que acompanhou até agora. E vale a pena, né? A gente destacar que a SKA é o aliado de vocês para a transformação digital, né? Aqui nós falamos, a gente sempre posiciona, né? Sempre como pessoas, processos e tecnologias. Aqui esse evento a gente foca bastante na tecnologia, mas a gente também pode, juntamente com o time que o Carlos pertence, né? Ali da parte de implementação, olhar um pouco mais para o processo de vocês e a gente buscar aplicar essas tecnologias ali realmente, né? Então, muito obrigado aí novamente pela presença de vocês. Malvese, que ainda tá com um pouco de voz. Ainda tem. A minha é difícil acabar, você sabe? Não, mas brincadeiras à parte, obrigado, Nicolas. É meu segundo ano participando. Muito feliz de estar aqui com vocês, com o público. E é isso, né? Até a próxima. Sejam curiosos, venham falar de tecnologia com a gente. Perfeito. Então, gente, mais uma vez, obrigado a todo mundo aqui, aos participantes que vieram, os especialistas, né? Ao Michael, Rafael, a Samara e o Jô também, que fez a introdução aqui junto a todos nós, certo? Gente, obrigado pelo 2025, 2026 está chegando e contem com a gente pro próximo ano e para qualquer questão que eventualmente apareça sobre essas novidades que a gente apresentou, mas também aquelas que podem ter ficado um pouquinho ocultas. A gente está aqui para tirar dúvidas e fazer, como o Salomão bem falou, um avanço tecnológico para cada um de vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado.